perguntar isso aqui, olhando no teu olho, empresário que tá assistindo. O que você tá fazendo pelas pessoas e por você mesmo, né? O engajamento, ele depende do líder. 70% do engajamento, ele é emocional e ele depende do líder. Ele não sabe exatamente o que ele quer, ele só queria tudo direitinho. O que tudo direitinho me explica? Olha só, a pesquisa da Gallup, feita com 2 milhões de colaboradores, 50% dos colaboradores que existem no mundo não sabiam responder essa pergunta. Quanto mais você roubar o brilhantismo das pessoas e quiser trazer esse brilhantismo para você, menos engajamento você tem. Menos você brilha, né? As pessoas não saem de casa para fracassar, mas fracassam. E por que elas fracassam? Porque tem um líder que não ajuda ela a chegar onde ela tem que chegar. Tá começando aqui mais um episódio do podcast Empresa Autogerencial, o podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a tirar sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável, certo, meu fã? Eu sou Rogério Valentim. E eu sou Marcelo Germano. É sempre um prazer a gente estar junto aqui contando história, muito gostoso a gente falar. Recebemos elogios, viu? As pessoas comentaram que estavam com saudade de ver a gente junto. Ah, que bom isso daí, né? É muito legal. E sabe uma coisa, Rô, que eu queria falar aqui com você? Ao longo dessa história ali, são 6 anos praticamente de podcast. Nos primeiros podcasts que a gente fez, a gente ensinava muita coisa, tanto que várias empresas usavam os nossos podcasts para treinar os funcionários. E ao longo do tempo a gente fez algumas mudanças. Começamos a entrevistar pessoas. As pessoas. Sabe uma coisa que eu via sempre sobre o podcast? A pessoa falava assim, eu treino meus funcionários com o podcast. Verdade. Esses dias eu fui comer aqui no Olivia Cucina. Aqui em Florianópolis tem um restaurante italiano que chama Olivia Cucina. E aí... Enfim, sentou eu e minha esposa no domingo, cheguei de viagem, sentou eu e minha esposa, a gente fez os pedidos e a minha esposa levantou, foi no banheiro, e aí chegou a entrada, eu parei para fazer a minha oração assim, e aí quando eu estava fazendo a minha oração, veio uma pessoa, eu senti que tinha alguém passando do meu lado, aí a pessoa percebeu que eu estava orando, e ela deu um passo para trás. Aí terminei minha oração, olhei, e aí, né, a pessoa veio falar comigo, era Madison o nome dele, e o Madison falou assim, eu te atendia lá no Forneria, eu comecei a ouvir seus conteúdos, quando você falava de liderança, esse tipo de coisa, e eu comecei a aplicar as coisas que você ensinava. E aí o que aconteceu eu fui sendo promovido na empresa, ganhei um cargo de liderança e me destaquei na empresa. E o fato de eu ter me destacado naquela empresa, eles me contrataram aqui nessa empresa e hoje eu sou o gerente geral dessa operação, porque o Olivia Cucina faz parte de um grupo que tem vários restaurantes. Ele é o gerente geral da operação e ele foi me agradecer por isso, né? Então é legal a gente retomar a maneira como a gente fazia o podcast, porque a gente pode entregar muito resultado dessa maneira, falando de coisas que tanto o empresário quando ouve, quando um líder dele, um gestor dele, ele pode mandar pro líder dele e falar, ouve esse podcast aqui, porque ele vai te ajudar. Então esse é o meu objetivo hoje, entregar tudo. Vamos entregar então. Bora? Aqui, ó, eu só gravo podcast, só faço isso, porque eu tinha um pensamento, né, daqueles, Marcelo, vou falar com você, vou falar o quê lá? O que eu vou ensinar? Você falar pra mim, vai lá e fala, a gente tem coisa interessante pra falar. Às vezes, pro seu dia a dia não faz diferença, mas pra quem tá ouvindo faz diferença. Então, acabou virando uma missão aqui, a gente vir e dividir. A gente tá com um cliente visitando aqui hoje, o Eric, né, e na hora do almoço tava conversando isso com ele. Quantas pessoas falam do podcast? O Eric maratonou também, né? Perdeu um pouco a paciência, né, Eric? Tinha que assistir todos. Mas, enfim, maratonou o podcast e a gratidão que a gente tem, né? Então, quando a gente faz lá, quando a gente faz o evento da entrega, aí as pessoas ficam na fila, todo mundo, sem exceção. Gente, todo mundo vem e agradece o Marcelo. Fala, cara, não para o podcast é muito legal, a gente treina as pessoas, a gente ouve, eu maratono o podcast. É engraçado isso. Já consegui muito resultado só ouvindo o podcast. Nossa, a gente ouve demais. Eu vim aqui para pagar alguma coisa pro EAG, porque o que eu já ganhei de graça do EAG no podcast merece um pagamento. Então eu comprei o produto. Mas o produto foi melhor ainda. A gente ouve isso o tempo todo. Verdade. Então é com muito orgulho que a gente vem dividir aqui mesmo, vem entregar. E hoje eu quero te desafiar a falar do negócio. Eu sei que para você é simples. A gente tava conversando aqui ontem, né? Ontem não, antes. A gente tava conversando antes de começar aqui. A gente ainda tinha que fazer um lance de pôr em preto e branco e gravar a nossa conversa anterior. Sai muita coisa legal, né? Verdade. E a gente começou a falar aqui, e aí eu tô aqui, né, nesse embate com o Marcelo aqui, falando, Marcelo, nós vamos falar aqui de engajamento, cara. Mas eu acho que a gente tem que explicar um pouquinho só um pouquinho, a diferença do engajamento e da motivação.
né? A gente tem a nossa opinião aqui, né? A gente veio da mesma escola e a gente acredita em alguma coisa. Eu queria que você só explicasse um pouquinho para a gente abrir e a gente contar. O que a gente vai trazer aqui hoje, né? A nossa ideia é falar de engajamento e explicar a estrutura para você manter teu time engajado. Legal? Beleza. Então, vamos lá, né? Porque pode parecer que as coisas são iguais, não são iguais. Apesar de ter correlação, essas coisas não são iguais. Engajamento é uma coisa, motivação é outra. Se eu tivesse que falar isso de uma maneira bem simples para você entender a diferença de engajamento e motivação, eu ia falar para você. Engajamento é longo prazo. O teu funcionário está engajado com você e comprometido com você com a visão da sua empresa para onde você quer levar a tua empresa. Ele compra a ideia da tua empresa, ele compra a visão da tua empresa, ele compra a missão da sua empresa, ele compra os valores da sua empresa e ele compra principalmente os projetos, a solução que você traz para o seu cliente, o impacto que você tem na vida do teu cliente que você atende de uma maneira ou de outra. Ele está engajado com você. Motivação, ela é curto prazo. Motivação é algo momentâneo. Motivação é algo que você gera aquele momentum, mas ele é curto. É de curto prazo. Então, não estou falando que você tem que ter um e não tem que ter o outro. Eu acho que a gente precisa ter um conjunto dos dois e usar isso de maneira estratégica para a gente conseguir ter pessoas motivadas e engajadas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, Rô, vai ter uma campanha Black Friday, eu vou motivar o meu time na campanha Black Friday. E aí eu chego com recompensas, faço um plano de ação, como vai ser a Black, o que cada funcionário ganha com a Black, né? Crio ali o endomarketing, comunico o time como vai ser a campanha, aí eu estou motivando as pessoas. E se bater a meta, vocês vão ganhar tal coisa. Isso é uma motivação. Ela tem um prazo curto para acontecer, ela é de curto prazo e as pessoas vão se sentir motivadas por aquela ação, né? Isso é motivação. O que é engajamento? A pessoa está comprometida com a meta do ano da empresa. A pessoa está comprometida com o objetivo de longo prazo da empresa. Ela compra essa ideia e ela está disposta a desenvolver, a se passar por frustrações, porque a gente que tem empresa, a gente sabe que ter uma empresa é um negócio frustrante, não é só alegria, né? Do jeito que parece na internet. A gente lida com problemas, com obstáculos, com dúvidas, né? Com muitas vezes vontade de desistir, mas o funcionário está ali engajado. Opa, qual que é a missão mesmo? Por que eu faço o que eu faço? Onde eu quero chegar? Então, ele é um comprometimento de longo prazo, né? E o engajamento, eu estou engajado no momento difícil e no momento fácil. A motivação, às vezes, no momento de dificuldade, eu perco a motivação, né? Ela é mais curto prazo. E aí eu faço uma ação específica para motivar os funcionários, né? Mas eu não posso viver só de motivação. Eu tenho que ter uma boa combinação entre engajar o meu time na visão, no objetivo, na direção que eu estou levando a minha empresa e motivar essa equipe ao longo dessa jornada, tá? As duas coisas são diferentes, elas conversam e existem correlação entre elas, mas elas são coisas diferentes. É tipo fogo de palha que a gente fala, né? A motivação é um negócio que tem começo, meio e fim, é rapidão e tá mais na pessoa do que na gente, né? Não, a motivação tá mais no colaborador, porque você faz um negócio ali, depende do que você vai fazer, nem é aquilo que vai motivar aquele naquele momento, né? Sim. Mas o grande ponto é, a gente tem que tomar cuidado, porque senão o cara fala, então eu não preciso motivar meus funcionários. Não, não é isso. Motivação é uma ferramenta, né, que o empresário ele tem que usar, é como eu motivo os meus funcionários. Mas motivar os funcionários não é engajar os funcionários. Por quê? Porque senão você só vai ter um funcionário que vai se mover para fazer o que precisa mediante uma compensação de algum bônus, de alguma coisa assim do tipo. E aí você vai criar o seguinte, se eu não tenho um motivo de fora extra que me gere uma motivação, né, eu não faço nada. Se a empresa está passando por uma dificuldade e a empresa não pode me dar um motivo extra que me gere uma motivação, é meio que aperta o botãozinho. Ferre-se essa empresa, para não falar um palavrão aqui, né? O engajamento não, eu estou engajado com a empresa, né? Eu sei qual que é a visão, sei qual é a missão, confio no produto, confio nos meus líderes, confio no objetivo dessa empresa e vamos junto, né? Vamos junto, na hora de bater meta e festejar, a gente tá junto, a gente tá comemorando. E na hora da dificuldade, conta comigo. Conta comigo que eu tô aqui com você, sabe? Então, a gente fala tanto, né? Isso. Na hora de comer 1 quilo de sal junto, esse cara do engajamento, ele vai estar com a gente, independente do que
do que aconteça. E na hora do comer 1 quilo de sal junto, se o cara só tem motivação e não está engajado, o motivo de o que fazia ele se motivar não tem mais por algum motivo, ele foi embora porque acabou a motivação, ele foi embora a curto prazo, né? Só para deixar aqui o nosso ponto de vista sobre a diferença de uma coisa ou outra. E se você por acaso discorda desse ponto de vista, tá tudo bem, e comenta, aproveita, comenta e fala, cara, eu discordo desse ponto de vista, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, até para eu entender o que você pensa sobre esses temas, e a gente vai falar aqui como trabalhar engajamento, como trabalhar motivação também, né? Porque as coisas andam juntos, são ferramentas que o líder tem que ter, seja você um empresário, ou você num cargo de liderança, ou você que quer assumir um cargo de liderança na empresa, você tem que ter quais são as ferramentas que eu uso para efetivamente eu ter resultado no final do dia. Eu gosto de falar que ninguém sai de casa para fracassar, nem o empresário, nem o colaborador. Ninguém sai de casa para fracassar. Mas muitas vezes as pessoas fracassam. Por quê? Por falta de conhecimento. Não conhece o que precisa para conseguir aquele resultado, tá? E por inconsciência do... Eu falo que é ignorância. O que é ignorância? Quando eu ignoro algo, né? Ignorância não quer sentir no sentido de o cara é ignorante, ele é grosso. Não, ele ignora algo que possa virar o ponteiro do negócio dele para atingir resultado. Então, você que é líder, você que quer ter um cargo líder, você que é empresário, pega caneta e papel e anota tudo, porque a gente vai entregar, não vai? Vai entregar. Bora vai entregar então. Com força agora. Mas antes da gente entregar, parte da construção do teu pensamento para construir a programação de entrega do EAG, né? A gente ouve falar, né? O Eric é um dos caras que fala isso, né? Ele usou esse termo. Eu tenho uma cartilha, né? A gente criou uma cartilha, tem um passo a passo. E eu sei que parte disso é falar de time. Pô, tem um monte de coisa em relação a time. E você se aprofunda muito nesse processo para a construção desse material e dessa entrega que a gente tem do programa EAG. Então, antes da gente ir pro que eu vou te perguntar dos elementos aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da nossa imersão, do programa, para a gente... Legal. E você que é empresário, deixa eu falar uma coisa para você. A gente precisa de 2 coisas para a gente, no final do dia, a gente conseguir resultado. Não só 2 coisas, a gente precisa mais do que 2 coisas. Mas deixa eu falar de algumas coisas importantes. A primeira coisa que a gente precisa é de conhecimento, tá? A busca do conhecimento que é o que leva a gente a ir para o próximo nível. As habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que levam para o próximo nível, tá? Mas o conhecimento por si só, ele não gera competências. O que vai gerar competência é ação, né? Então, eu preciso de conhecimento e eu preciso desenvolver competências. E o que vai gerar a competência é a ação. A informação sem ação, ela é inútil. A informação, o conhecimento colocado em ação, ele vai desenvolvendo a gente repertório e conhecimento. Então, tudo que a gente fez ao longo desses 30 anos, desde que eu abri praticamente o meu primeiro CNPJ, foi busca do conhecimento e aplicação do conhecimento. Busca do conhecimento e aplicação desse conhecimento. E ao longo do tempo fazendo isso, a gente entendeu o que funciona. Então, o que é interessante no EAG? Não é um monte de palestrante fazendo palestras soltas, palestras relatórias. É um negócio que tem início, que tem meio, que tem fim. Ele tem um desenvolvimento, né? Então, ele começa com cultura, ele passa pela liderança e depois ele passa por gestão, sempre na mesma narrativa, sempre dentro de um modelo que já foi testado, que foi aprovado e que funciona. Além disso, você tem um conteúdo teórico, mas você tem uma prática. Então, você pratica. Por que você precisa praticar? Porque você tem que ir para a ação para desenvolver repertório. Então, ele é um conteúdo prático. E no final do treinamento você ainda sai com um plano de 90 dias. E aí, como eu disse, você precisa de algumas coisas, e entre elas é compromisso e ação. Você precisa sair, você vai sair com um plano pronto para você executar em 90 dias, e você tem que ter o compromisso de executar esse plano e tem que ter a ação de execução. E aí, quando faz isso, Rô, é assim, não é uma linha linear onde você corre para o sucesso, mas é uma linha que garante a persistência, o compromisso, a ação, a clareza do plano. Ela garante que você está indo na direção correta, né? Eu gosto de falar que direção é mais importante que velocidade. E os obstáculos no meio do caminho? Os obstáculos no meio do caminho fazem parte. Para que vem os obstáculos no meio do caminho? Para a gente desenvolver repertório, tá? E é esse repertório que o empresário desenvolve que torna ele antifrágil, que faz com que o empresário consiga lidar com qualquer problema. Então, se você tem uma empresa e você quer ver a tua empresa para o próximo nível, o programa EAG é um programa feito, pensado para você, que é empresário que tem 10, 20, 40, 50, 100, 500 funcionários, tá? Você pode participar e é legal que é um ambiente que só tem empresário, tem muitas trocas boas e a gente está falando ali do dia a dia real do empresário, sem ficar olhando para contos de fada.
sem ficar olhando para contos de fada, né? Então, Sim. a gente entende a realidade do empresário, do pequeno e do médio empresário, porque nós somos pequenos e médios empresários, e aí a gente sabe qual que é as dificuldades que tem no dia a dia e a gente lida com elas. E tudo que a gente fala aqui e no programa, a gente aplica nas nossas empresas. Nossas a gente empresas. não tem só a empresa de treinamento. Na verdade, a empresa de treinamento veio como consequência, né? A vontade de dividir aquilo que levou você a gente a ter estudou, sucesso aprendeu. nas nossas empresas. Isso. Exatamente. Então é muito fácil. Tem um link aqui, ó. Tem um link fixado. Você clica no link, se inscreve. Alguém do time vai entrar em contato. Você vai ter a oportunidade de fazer aí uma sessão estratégica. Isso. Que é... E aí depois vem pro programa e você vai ver que tua empresa é uma antes e outra depois do EAG. Bora lá, então. Falamos. É que eu gosto de falar do EAG. Eu também gosto. Mas vamos lá. O que eu quero que você traga aqui, né? Vamos trazer um contexto, porque eu quero que você fale dos 12 elementos, porque tem processo científico no que a gente está falando. Nada do que a gente faz é solto, né? Tem ciência, tem treinamento, tem prática aplicada. Então, existe aqui um processo científico. E existem 12 elementos aí, né? Então, eu queria que você começasse a introduzir aqui, para quem está vendo e ouvindo também, tem gente que está ouvindo, os 12 elementos, né? Por que eles existem, como que foi o contexto e tal, e aproveita e apresenta o livro aí para a galera saber de onde vem essa teoria toda, né? Legal, então é o seguinte, pessoal, vamos falar sobre engajamento e a gente tem que entender uma coisa muito importante, tá? O engajamento, ele depende do líder. 70% do engajamento, ele é emocional e ele depende do líder. As pessoas muitas vezes não se demitem da empresa, elas se demitem do líder que está acima dela, tá? Porque se eu trabalho com uma pessoa que é um líder que eu não admiro, né? Eu saio da empresa. E aí eu gosto de falar que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. E por que eu gosto de falar isso? Porque eu vejo muitos empresários falando, pô, meu time tá todo mundo desengajado, porque as pessoas não querem nada com nada. E aí reclama do time. Quando um empresário reclama muito do time para mim, eu sei mais sobre o empresário e eu sei menos sobre o time, né? Então, o empresário que tá reclamando do time, falando que as pessoas não querem nada com nada, o tempo inteiro repetindo para si mesmo, pô, é difícil, gente é difícil, não sei o quê. Não tô falando que gente é fácil. Tô falando que esse é o maior desafio de todos os empresários, é gente, né? Mas quando ele reclama muito, eu sei o seguinte, na maioria das vezes, quando o empresário reclama muito, eu sei que ele não olha para os indicadores, eu sei que ele não tem tempo para conversar com as pessoas do time, eu sei que ele não tem as boas práticas de engajamento, eu sei que ele não está olhando para o time de uma maneira de falar assim, eu vou construir a estrutura para atrair as melhores pessoas, eu vou construir a estrutura para que as pessoas sejam engajadas, eu vou monitorar a performance das pessoas, eu vou promover as pessoas que merecem ser promovidas, eu vou reconhecer as pessoas que fazem um bom trabalho. Eu sei que a pessoa não está fazendo nada disso, né? Então, é nisso que a gente vai falar. O livro, Os 12 Elementos da Gestão, ele é um livro que, infelizmente, você não encontra ele em português. Talvez você encontre num sebo, tá? E se você encontrar num sebo, pode ter certeza, esse livro vai ser muito caro. E esse livro foi feito através de estudos. Então, existe uma empresa que chama Gallup. Inclusive, eu tenho uma formação na Gallup. E a Gallup, ela faz estudos. É uma empresa de pesquisas. E entre as pesquisas que a Gallup fez, ela começou a fazer muitas pesquisas sobre o ambiente de trabalho. E essas pesquisas são feitas no mundo inteiro. Normalmente, a base amostral... Deixa eu explicar aqui, né? Você falou de ciência. Uma das coisas que acaba acontecendo na ciência, eu preciso ter uma amostra que seja válida. O que é uma amostra válida? Então, dentro de um experimento, eu tenho que ter um número mínimo de pessoas para entender o que está acontecendo, para falar, essa amostra é uma amostra válida. Então, por exemplo, quando a gente está em eleição, aí os caras falam, olha, tal candidato está com 40% de chances, né? Para ele te falar que tal candidato está com 40% de chance, ele precisa de uma base, sei lá, às vezes é uma pesquisa feita com 1.500, 2.000, 3.000 pessoas que representam o grosso da população, e aí com base na resposta dessas pessoas, ele fala, ó, com erro de 2% para cima ou 2% para baixo, né, é isso que está acontecendo no cenário. Então, eu preciso de uma base amostral. Só para você entender, a base amostral disso aqui são 2 milhões de pessoas no mundo inteiro, no ambiente de trabalho no mundo inteiro. Então, com pesquisas sobre o que gera engajamento, eles entenderam quais são as coisas que mais geram engajamento. E mais importante do que isso, eles descobriram que o engajamento a empresa que tem altos índices de engajamento tem 22% a mais de rentabilidade do que as empresas que estão no quartil abaixo.
né? Então, uma mudança de engajamento na empresa aumenta 22% a rentabilidade e o lucro dessa empresa. Então, só por isso, se você quer 22% a mais na rentabilidade e no lucro da sua empresa, né, só por isso você já tem que ouvir esse podcast com papel e caneta na mão para anotar isso. 22% tá? É um baita número, né? É um baita número, porque aqui eu não estou falando de comprar novas máquinas, de fazer novos investimentos, eu estou falando de você olhar para o que você já tem e trabalhar algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Então, vamos lá. Como funciona? A Gallup fez essas pesquisas e ela identificou que as empresas onde tinham os maiores índices de engajamento, elas tinham 12 coisas, por isso que chama 12 elementos da gestão. E essas 12 coisas ele transformou em perguntas, que a gente chama de Q12, que são 12 questões, o que é de questão? 12 questões que você, como líder, que você, como empresário, precisa estar atento nessas 12 questões para você poder gerar resultado no teu time. E aí ele dividiu isso como se fosse uma pirâmide de Maslow, né? Então, o que acontece? Você tem a base da pirâmide, né? Que sem aquela base da pirâmide, em termos de estrutura de empresa, para você manter o engajamento, nada funciona. Então, tem que cuidar da base, da fundação. O primeiro degrau é a base, depois eu tenho um segundo, um terceiro e um quarto degrau, como se fosse uma pirâmide de Maslow. A primeira parte disso daí, que é a base da pirâmide, ela reflete a parte estrutural da empresa. São duas questões que reflete a parte estrutural da empresa, para ver se a empresa pode pelo menos ter o mínimo de condição para que as pessoas se engajam. Depois, na segunda parte, são as necessidades individuais. Porque olha só, né? O colaborador, quando vem trabalhar na empresa, ele precisa ter necessidades individuais dele como funcionário, que precisam ser atendidas, para que ele olhe e fale assim, poxa, o líder que eu tenho, ele olha para mim, ele é confiável, estou acreditando no que ele está falando e eu vou seguir junto com esse cara, porque esse cara, se eu seguir o que esse cara está falando, eu vou me dar bem, né? Porque esse cara tem caráter, tem integridade, tem isso. Então, como que eu atendo as necessidades individuais desse colaborador? Aí eu subo mais um degrau. Esse colaborador vai trabalhar como equipe. Então, ele tem as necessidades dele dentro da equipe, no time, né? E aí eu tenho 4 questões. Então, são 4 de necessidades individuais, 4 questões dentro do time. E aí, no topo da pirâmide, tá? De nada adianta se o cara não cresce na empresa. Então, eu tenho a oportunidade de crescer nessa empresa, porque se eu não tiver oportunidade de crescer nessa empresa no longo prazo, no médio prazo, eu vou desengajar. Porque nada do que eu faço vai fazer com que eu cresça. E as pessoas muitas vezes querem crescer. E só tem uma coisa pior do que o cara desengajar, né? É ele desengajar e ficar na empresa, né? Então. E aí o que acontece é o seguinte, às vezes você pode ter um colaborador muito bom, né? Que quando ele não enxerga oportunidade de crescimento, ele desengaja, né? E vai para outra empresa, porque ele está procurando uma empresa onde ele possa crescer. E você vai ter funcionários que não têm essa ambição, que não foram criados, não desenvolveram repertórios para isso. E aí ele desengaja e fica na empresa, né? Ele desengaja e fica na empresa. E quando ele desengaja e fica na empresa, a gente fala que tem 3 tipos de funcionários, né? O engajado, o desengajado e o ativamente desengajado. Quem que é o funcionário engajado? É aquele que comprou a missão, ele comprou o líder, tá? Ele acredita que aquele líder é confiável, que sabe o que está fazendo, que tem clareza, que vai levar ele para um próximo nível, tá? Então, esse é o funcionário engajado. Ele nutre um carinho, ele nutre um amor pela empresa, ele está comprado na ideia da empresa. Quem que é o desengajado? Ao contrário do que o nome pode sugerir, o desengajado não é aquele que joga contra. O desengajado é aquele que faz o que ele é pago para fazer. Ele é até um bom soldado, sabe? Eu chego lá, vou trabalhar das 9 às 18, ou das 8 às 17, vou fazer o que me pagaram para fazer e vou embora, né? Se você ligar para esse cara depois das 18 horas, ele não atende o telefone. Se você mandar uma mensagem, ele só te responde no dia seguinte. Se no final de semana você precisar falar com ele, você mandar uma mensagem, esquece, ele só vai te responder na segunda-feira. Mas quando chegar na segunda-feira, o que você pedir para ele fazer, ele vai fazer e vai executar. Esse é o funcionário desengajado. Dependendo do cenário, ele é até um bom... Porque eu posso ter um funcionário desengajado que bate meta e gera resultado. Eu posso ter um funcionário desengajado que não bate meta e não gera resultado. Beleza? Aí eu tenho um terceiro tipo de funcionário, que é o ativamente desengajado. E o ativamente desengajado é aquele que joga contra. Aquele que joga contra esse a empresa. Ajuda a arrebentar os outros. Esse é aquele que quando você fala, olha, nós vamos fazer uma campanha, vai ser assim, ele fala, pô, essa campanha é sacanagem, é só para enriquecer o dono da empresa, eu tô aqui para deixar o dono da empresa cada vez mais rico, eu sou contra isso. Porque no final do dia,
é assim, ó. O que é uma empresa? Uma empresa é você monta uma empresa, você tem uma ideia, você enxerga uma oportunidade, você pode empreender por necessidade, você pode empreender por oportunidade ou você pode empreender por propósito. Enfim, não importa qual é a situação, tem uma diferença entre cada uma delas, você monta uma empresa e aí você começa, né? Começou a empresa e aí você vai lá, contrata as pessoas. O que é isso? Você vai pegar pessoas que tem... Todo ser humano vai ter problema com pai, com mãe, vai ter traumas, vai ter crenças limitantes, todas as pessoas têm os seus sabotadores. Você coloca todas essas pessoas juntas. Pessoas com crenças diferentes, criações diferentes, experiências diferentes, visões do mundo diferentes, sabotadores diferentes. Você coloca todo mundo para trabalhar junto e fala assim, vamos bater meta. Né? E acha que é isso, vamos bater meta, né? E aí você não entende muito de ser humano, você entende pouco do ser humano, né? E aí você acha que só falar vamos bater meta e ficar reclamando que o cara não bate meta resolve o problema, tá? Eu queria fazer uma provocação aqui, né? Eu converso muito com os empresários, né? E os empresários acreditam mesmo que as pessoas vão fazer a diferença, né? Você fala muito da pirâmide lá, eu gosto muito dessa teoria do triângulo, né? Nós temos uma triangulação ali, processos, pessoas e tecnologia vão formular um braço muito forte para a gente ter uma empresa forte. E aí, quando eu converso com os empresários, eles botam fé que as pessoas são a parte mais importante. Então, a gente tem desafio com pessoas, né? E geralmente, quando eu pergunto para o empresário, perguntar isso aqui, olhando no teu olho, empresário que está assistindo, o que você está fazendo pelas pessoas e por você mesmo, né? E geralmente sai um que. E aí é onde eu vou te provocar para você trazer um pouco do como, né? Porque você tem uma frase, né? Não seja o pior funcionário da sua empresa. E aí, explica um pouco o como, né? Aqui eu trouxe uma provocação legal, né? Se o meu time está desengajado, o que eu tenho a ver com isso? Você começou a arranhar aí, mas eu quero que você aprofunde. Isso é para entender mesmo. Então vamos lá, né? Eu vou falar dos 12 elementos da gestão e você vai dando um X se você tem isso ou se você não tem, tá? No final dos 12 elementos que a gente vai falar, você vai saber se você tiver 6, você está ali mais ou menos, né? Se você tiver menos do que 6, você está abaixo do meio. Se você tiver mais do que 6, você está acima da média. E eu vou falar que não existe bala de prata, todos os 6 exigem conhecimento, exige paciência e exige aplicação, tá? Mas no final das contas, a gente tem visto isso depois de ter treinado mais de 8 mil funcionários, a gente vê empresários que têm time, a gente tem casos de empresários que chegaram aqui, estava com motim na empresa, né? Os funcionários combinando o boicote da empresa e os caras foram lá e reverteram essa situação e conseguiram engajar o time, né? Inclusive, casos de empresários que os funcionários viraram sócios, né? Cresceram dentro da empresa até chegar ao ponto de virar sócio da empresa e são sócios da empresa, tá? Então, vamos lá. Começando pela base. A base são as necessidades individuais e são 2 questões que você precisa resolver. Eu vou falar não só quais são as questões que você precisa resolver, mas eu vou te dar ali caminhos para você entender isso. Então, a primeira pergunta, que é a Q1, que é da base das necessidades básicas, que a empresa precisa entregar para o colaborador ter resultado. E a pergunta é, eu sei o que é esperado de mim no trabalho? Olha que interessante a pergunta. Eu sei o que é esperado de mim no trabalho? Essa pergunta ela é básica porque ela dá clareza. Dá clareza para o funcionário. Cara, o que se espera dele? O que se espera dele em relação ao que ele precisa entregar, quais as competências do cargo dele, competências técnicas e comportamentais, como vai ser avaliado o desempenho dele, o que se espera que ele desenvolva competências ao longo da jornada para ele poder crescer nessa empresa e crescer na carreira e se tornar um profissional mais completo, porque a empresa também é uma escola, né? A pessoa vai desenvolver as habilidades, as competências, o repertório trabalhando. Então a empresa por si só ela já é uma escola. Ele tem que dar clareza, cara. Essas são suas metas, esses são seus indicadores, essas são as atividades e processos que você precisa fazer e executar, tá? Essas são as competências técnicas e comportamentais. Ela avaliei suas competências técnicas e comportamentais, essas aqui estão presentes, essas aqui não estão presentes. Vamos fazer um plano para desenvolver essas competências técnicas e comportamentais. A gente chama isso de gap de competências. Aí eu dou clareza para o funcionário, dou clareza para ele, né? Do que ele tem que entregar, do que ele tem de pontos fortes, de habilidades, de competências que fazem parte do jogo, que eu conto com isso, e o que ele precisa desenvolver para se tornar um profissional mais completo. Quando ele tem clareza do que ele precisa fazer, de quais são as metas dele, como as metas dele são medidas, ele tem direcionamento. Clareza e direcionamento é a base do jogo. Eu gosto de falar que direção é mais importante que velocidade, né? E quando se tem clareza, evita-se ruído. Qual o problema do ruído? Eu vejo as empresas são muito ruidosas, né?
Uma pessoa acha uma coisa, outra pessoa acha outra, e a outra acha outra, vira um telefone sem fio, e aí aquele projeto que era para sair do jeito A, ele sai do jeito D. E aí quando você vai ver, não era nada disso do que você falou. Mas por que isso acontece? Falta de clareza. Falta de clareza gera ruído. O ruído gera o caos. O caos do dia a dia, a bagunça do dia a dia, você pede de um jeito e sai de outro. Então, primeira coisa, clareza, né? Qual que é a missão do que você faz, porque o que você faz é importante, qual é a sua meta, o que você precisa entregar. Quais são os seus indicadores, como eu meço a sua entrega, quais são as atividades que você tem que fazer e processos que você tem que fazer, as competências que você tem que estão no jogo, as competências que estão faltando, que a gente precisa desenvolver, qual é o plano para desenvolver. Clareza. Preciso ter clareza disso daí. E para dar clareza um pouco para você próprio, né? Porque quando a gente tá conversando, né? O próprio empresário não sabe o que ele quer. E aí ele fala, não, eu só queria que eles fizessem tudo direitinho. Pô, meu colaborador isso, meu colaborador aquilo, entra numa pilha de reclamar. Ele não sabe exatamente o que ele quer, ele só queria tudo direitinho. O que tudo direitinho me explica? Olha só, a pesquisa da Gallup, feita com 2 milhões de colaboradores, 50% dos colaboradores que existem no mundo não sabiam responder essa pergunta. Isso significa que, muito provavelmente, 50% dos funcionários que trabalham nas empresas, dos empresários que estão assistindo a gente agora, não sabem qual é a meta. Não sabem qual o indicador, não sabem quais são as atividades e processos que ele precisa seguir, em que ordem, não tem rotina pré-definida, não sabe quais são as competências que são gaps de competências que ele precisa desenvolver e não tem plano para desenvolver isso. Falta clareza nisso. Então, o empresário acha que ele está pagando o colaborador por uma coisa, o funcionário acha que ele está sendo pago por outra. Né? Ou às vezes ele nem sabe porque ele está sendo pago, né? Na maioria das vezes. Então, essa é a base. Se você não tiver isso como base para o funcionário ter clareza, nem começa o jogo, porque não dá para começar. Aí, uma vez que a gente desenvolve isso, né? Uma vez que você consegue criar isso e deixar claro, documenta isso e alinha isso com o funcionário e falar, eu entendi. A gente vai para o segundo passo. E o segundo passo, ele é mais estrutural. A pergunta é, eu tenho os equipamentos, maquinários necessários para que eu execute o meu trabalho? Por quê? Porque não adianta você dar clareza para a pessoa, mas chegar lá, ela tem lá um ERP que não funciona, um CRM que não funciona, uma internet que cai toda hora, um computador que ele demora 25 minutos para inicializar, para ele começar a trabalhar, uma cadeira que ele sai no final do dia com dor nas costas, uma iluminação ruim que dá dor de cabeça nele no final do dia. Então, eu tenho o ambiente, eu tenho os equipamentos necessários, né? Trabalho num lugar que é super quente, eu passo mal com o calor do lugar que eu estou trabalhando, né? Eu tenho os equipamentos e ambientes necessários para que eu consiga entregar isso daí é a base. Então, se ele não tem o básico, o mínimo do que precisa para ele poder performar dentro do ambiente de trabalho, nem começa. Então, essa é a base. São as 2 perguntas que vai atender a base, a estrutura que a empresa tem que entregar para o colaborador para ele poder performar. Aí a gente vai para as necessidades individuais. Então pensa, chegou um indivíduo na empresa e ele começa a trabalhar. Eu dei clareza para ele e dei estrutura para ele trabalhar. Beleza? É só isso? Não, não é só isso. Tem empresário que acha que é só isso. Não, não é só isso. Pronto. Já sei qual que é a missão dele, já dei a ferramenta que ele precisa para executar, pronto, tá feito. Tá feito. Né? É uma máquina, é um robô, vai lá e faz. Não é um ser humano. É um ser humano que cresceu, você não sabe quais são as condições do que ele cresceu, ele já passou por algumas dificuldades na vida, você não sabe quais foram as dificuldades que ele passou na vida, talvez ele tenha trauma, talvez ele tenha bloqueios, talvez ele tenha limitações que você não sabe, então eu preciso conhecer esse indivíduo. E aí quando a gente vai olhar para isso, o segundo ponto eu tenho as minhas necessidades como indivíduo que estão sendo atendidas pela empresa. Então no livro ele vai trazer isso aqui, né? Que é o terceiro, quarto, quinto e sexto elemento. São 4 perguntas. Então, a pergunta, né? A terceira pergunta. Cara, eu tenho a oportunidade de fazer o meu melhor todo dia? Olha que interessante, né? Olha que interessante. Todas as pessoas, ou de uma maneira ou de outra, têm algum tipo de competência, talentos, né? Todas as pessoas têm talento, né? Segundo a própria Gallup, a definição de talento é um jeito natural de pensar, agir e sentir, beleza? Então, todo mundo pensa, todo mundo sente e todo mundo age. Se todo mundo pensa, todo mundo sente, todo mundo age, cada um tem um talento, né? E o talento para um pode ser diferente do talento para o outro. Vou dar um exemplo, tá?
Eu não sei cantar, Rô, sou desafinado, sou bem desafinado. Eu não sei cantar, eu não tenho esse talento, eu não nasci com esse talento. Tamo junto também. Mas às vezes eu vejo umas pessoas que nunca fizeram aula de canto, nunca fizeram nada. E aí, quando a pessoa abre a boca pra cantar, você fala, cara, como que esse cara consegue? O Raul cantando lá no O Raul cantando, Pô, que lindo, né? Que lindo. Aí você vai pro cara e fala, cara, como que você consegue cantar desse jeito? Aí o cara vira pra você e fala, é normal. Como assim é normal? É só abrir a boca e cantar. Você põe o violão aqui, ó, e faz assim e tá tudo certo. Pra ele é normal. Por quê? Porque aquele é um talento que ele tem, né? Mas pra mim que não sei cantar, uma vez eu tava, enfim, cantando uma música no carro, o cara falou, cara, você canta pra dentro, canta pra fora. Mas como canta pra fora? É só cantar pra fora. Cara, eu não entendi o que ele quis dizer com cantar pra fora e cantar pra dentro, né? Mas como que se faz isso, né? Enfim, é lógico que se você for aprender técnicas de canto, você vai entender que tem a respiração, você tem que usar o diafragma, né? Enfim, não consegui até hoje usar o diafragma para fazer essa parada, né? Por quê? Porque eu não tenho esse talento. E para quem tem esse talento é muito fácil ele fazer isso, é simples ele fazer isso, né? Enfim, então, no dia a dia, né? Então a pergunta é, eu tenho a oportunidade de fazer o meu melhor, eu tenho a oportunidade de fazer aquilo que eu sou bom, de usar o meu talento para fazer aquilo que eu sou bom, né? Agora, como que um líder encaixa um funcionário para que ele possa usar o talento dele? E aqui eu preciso falar que... Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. De $1 milhão. Como que eu faço para colocar o funcionário usando o talento dele, trabalhando na zona de excelência dele, na zona de talento dele, não na zona de talento que eu quero que ele use. E isso é importante porque, por exemplo, nós tivemos, né, lá na Luma, uma funcionária que eu sou muito grato a ela. No começo da Luma, ela foi uma excelente funcionária, ela era formiguinha, né, trabalhava, fazia tudo, se dedicava, arrebentava, né? E aí o que acontece? Conforme a empresa foi crescendo, ela foi sendo promovida, até que ela chegou num lugar em que ela morreu, né? A gente fala, ela morreu. Pô, morreu. Mas por que ela morreu? Porque ela estava trabalhando... A gente simplesmente, por conta da fidelidade dela, da lealdade dela, de ela ser pau para toda obra, a gente colocou ela numa posição onde ela não trabalhava no melhor dos talentos dela. Ela não desenvolvia a melhor das habilidades dela, né? E aí ela morreu, parou de dar resultado, ela não tinha oportunidade. O que as pesquisas mostram? Elas mostram que pessoas que trabalham fazendo aquilo que elas fazem de melhor, elas se divertem mais no trabalho, elas entram no que a gente chama no estado de flow e elas performam muito mais. Então eu tenho que dar a oportunidade da pessoa usar o talento dela, fazer aquilo que ela faz de melhor todos os dias. E muitas vezes o que você pega? Você tem pessoas talentosas, mas você não está olhando para o talento. Você não está identificando qual que é o talento que cada pessoa tem, né? E aí a pessoa não é notada dentro dos talentos. E aí o que você faz? Coloca a pessoa em tarefas que não tem nada a ver com a zona de excelência dela, com a zona de talento dela. Logo, ela não vai performar. Então, eu tenho a oportunidade de fazer o que eu faço de melhor todos os dias. Como que a gente resolve isso? E presta atenção. Gente, a internet dá voz para todo mundo, beleza? E aqui eu não quero cagar verdades. Eu quero mostrar para vocês como eu vejo as coisas. Então eu ouço as pessoas falando, você lidera pelo exemplo. O único jeito de liderar é pelo exemplo. Vamos analisar essa frase, né? Liderar pelo exemplo. Poxa, eu tenho 2 filhas, né? Aí eu chego lá em casa, eu vou dar o exemplo para as minhas filhas. Então, eu sujo um negócio, eu recolho, eu almoço, tomo o meu café da manhã, eu pego o meu prato, eu vou lá, lavo o meu prato, guardo o meu prato. Tô dando exemplo, tô fazendo isso. Poxa, as minhas filhas, ao me ver fazendo isso, automaticamente elas vão fazer isso? Porque eu tô dando exemplo. Não necessariamente. Mas o que eu preciso fazer para que minha filha faça isso? Eu preciso educar ela. E como que eu educo a minha filha para que ela faça isso, né? Aí eu gosto, no livro Execução, tem uma frase que é assim, o diálogo está no cerne da execução. Olha só, o diálogo está no cerne da execução. O livro Execução, ele fala que as empresas não falham na estratégia, elas falham na execução da estratégia, né? Somente 20% das empresas conseguem executar a estratégia, né? Então, o diálogo está no cerne da execução. Vamos olhar a palavra diálogo, significa dia através de logo, através da palavra, através da sabedoria, né, está no cerne da execução. Então, o diálogo é uma conversa. E
Pro funcionário poder entender essas coisas, para ele poder ter clareza, eu preciso, na liderança, não só dar o exemplo, né? Eu preciso conversar com o meu colaborador. E para eu conversar com o meu colaborador, eu preciso colocar isso na minha agenda. E aí a gente fala, eu preciso ter uma agenda de liderança. E o que isso significa? Né? A gente chama... a gente usa muito termos em inglês, eu não gosto dos termos em inglês, né? No termos em inglês é one-on-one, né? O que é o one-on-one? É a conversa um a um. O que é uma conversa um a um? Eu, como líder, eu, como empresário, eu tenho que, com os meus liderados, as pessoas que eu lidero diretamente, eu tenho que ter 1 hora de qualidade, pelo menos 1 hora de qualidade, com o meu liderado. Todo mês, onde eu sento e tenho uma conversa com ele. E aí eu tenho diversos tipos de conversa. Eu tenho conversa de engajamento, eu tenho conversa de orientação de desempenho, eu tenho conversa de feedback, eu tenho conversa de planejamento de carreira, eu tenho conversas, diversos tipos de conversa sobre os talentos que ela tem, conversa sobre desafios que a pessoa quer ter e desenvolver ao longo do tempo. Eu preciso ter tempo de qualidade, que é uma conversa one-on-one, uma conversa direcionada, uma conversa orientada, não é um papo de boteco, e essa conversa precisa ser registrada e ela tem que ter planos de ações específicas para poder fazer acontecer. Então, como eu gosto de dizer, né? Cara, o exemplo é o jeito de liderar, mas como você lidera? Através das conversas. A ferramenta do líder é a comunicação. Eu preciso me comunicar com o meu colaborador. Eu preciso entender quais são os talentos, preciso entender se está tudo bem com esse colaborador, eu preciso definir com ele quais são as metas, eu preciso entender quais são o que ele está enfrentando de desafio no trabalho, eu preciso entender qual é a oportunidade que ele quer para crescer na empresa, né? Eu preciso fazer isso, eu só consigo fazer isso através das conversas, tá? Então, como eu faço? Bloqueio a agenda e vai ter conversas, né? Dentro do programa a gente ensina direitinho, passo a passo, a gente ensina o que perguntar, como conversar e como tomar uma ação específica nisso. Então, você precisa conversar com seus colaboradores, precisa bloquear a agenda e precisa fazer as conversas 1 a 1. E uma conversa 1 a 1 você precisa ter sala, antes de mais nada, né? Por quê? Porque é uma conversa privada. Vai numa sala fechada, ó, hoje nós vamos fazer, inclusive é formalizado, né? É um negócio formal, ó, nós vamos fazer o one-on-one, dia tal hora, se prepara aí pro one-on-one, o tema do nosso one-on-one vai ser orientação de desempenho, tá? Então já venha com as suas perguntas, eu vou vir com as minhas perguntas e a gente vai conversar e vamos fazer um plano de ação específico para isso, tá? Então, nessa pergunta aqui, eu tenho a oportunidade de fazer o meu melhor. Você, empresário, só vai saber se o cara tem a oportunidade de fazer o melhor se você souber o que ele faz melhor, se você souber o que ele é bom. Se você perguntar para ele, cara, você está tendo a oportunidade de fazer o melhor? Né? Quanto da tua agenda você passa na sua zona de excelência? Quanto do teu dia a dia você precisa fazer essa pergunta para ele, para você poder entender. Então, a gente exerce a liderança através das conversas. Mas como eu descubro isso? Né? Conversando. Às vezes, o empresário faz um negócio assim, o empresário ou o líder, ele olha e fala assim, poxa, o Rogério gosta disso, então eu tô olhando pro Rogério, eu acho que eu vou colocar o Rogério para fazer isso, porque ele vai amar fazer isso. Mas isso está na minha cabeça. Eu preciso conversar com o Rogério. Se eu não conversar com o Rogério, eu vou fazer igual eu fiz com aquela funcionária que a gente fez, com aquela funcionária que a gente teve. A gente colocou a pessoa para fazer um negócio que a gente achava que ela ia amar, ela odiava, e ela foi ficando lá, foi murchando. A gente tentou resgatar, não deu. Perdemos uma excelente funcionária. E eu acho que não foi nem o erro da funcionária, foi o erro nosso como líder, foi falha de gestão. Então, essa é a segunda pergunta. Eu tenho a oportunidade, a terceira pergunta, de fazer o que eu faço melhor todo dia? E aí a gente vai para a quarta pergunta. Né? Rô, você sabia que numa pesquisa feita, essas pesquisas são feitas de tempos em tempos, tá? Mas não sei exatamente qual é a fonte, qual foi a data, mas em um determinado momento da história, 80% das pessoas estavam considerando mudar de emprego. Foram fazer uma pesquisa e descobriram 80% das pessoas que estavam trabalhando estavam considerando mudar de emprego. E aí quando perguntaram para essas pessoas o porquê você está querendo mudar de emprego, e a pessoa falava, porque eu não me sinto reconhecida no meu trabalho. E aí fala, pô, legal, né? Essa informação diz alguma coisa, mas não diz tanto, né? O que você acha que é reconhecimento? E muitos empresários tendem a entender que reconhecimento é promoção e pagamento. Não que promoção e pagamento não façam parte. A gente vai falar um pouco disso. O dinheiro, ele tem um papel importante. Mas muitos empresários acreditam que o dinheiro é o mais importante de todos. Nem sempre. Eu ouço aquelas frases assim, né? Não, você quer resolver o problema? Paga bem ali que tá tudo certo. Aliás, eu ouço funcionários falando, é só me pagar bem
que eu entrego. A grande verdade é o seguinte, você vai pagar bem, ele vai entregar dependendo do nível onde ele está na pirâmide de Maslow. Se ele está numa condição de sobrevivência, cara, não adianta. Ele está numa condição de sobrevivência ou com a sobrevivência ameaçada, se o que ele ganha não dá para pagar a conta no final do mês, se no dia 20 ele já está preocupado porque o dinheiro acabou e o mês ainda tem mais 10 dias, cara, nada vai funcionar. Nada vai funcionar, né? Então, a remuneração, o pagar bem, ele tem um papel importante nisso aqui. Mas a pessoa, quando faz alguma coisa, ela recebe reconhecimentos, elogios. Quando o líder olha e fala, cara, bom trabalho. Cara, o que você fez ficou muito bom. Um simples reconhecimento. Então, na pesquisa falaram, legal, então o reconhecimento é um elogio por um trabalho bem feito? Qual é a frequência que eu tenho que fazer isso? Né? E a frequência que o cara precisa fazer isso é simples, uma vez por semana. As pesquisas mostram que os líderes que reconhecem as pessoas do time uma vez por semana. Porque imagina o seguinte, às vezes você tem uma semana que aquele funcionário fez 2 ou 3 cagadas, né? Mas você não tá olhando para ele, no meio daquelas 2 ou 3 cagadas que o funcionário fez, ele fez 10 coisas legais. Onde tá teu foco? Nas 3 erradas. Nas 3 cagadas que ele fez. E as 10 coisas legais que ele fez? Passou batido. Cara, não fez mais que a obrigação. E aí o que acontece? Você cria uma conta de débito. O que é uma conta de débito? Ele faz 10 coisas legais, não recebe nenhum elogio. Ele faz uma cagada, toma uma carcada porque fez uma cagada. Você tá com uma conta negativa com ele. E aí você vai acumulando contas negativas. E aí o cara não recebe reconhecimentos, ele não se sente reconhecido, tá? Ele não cria nem motivação intrínseca. O que é uma motivação intrínseca? Uma motivação que sai de dentro. Por quê? Porque ele não tem a motivação extrínseca. O que é isso? A motivação que vem de fora. O líder que reconhece o trabalho que ele faz. Então, reconhecimento. Cara, se eu pudesse falar para você, cada um do investimento seguro, tá? Cada $1 que você investir volta 2, invista em reconhecer as pessoas do seu time. E como reconhecer? Reconhecimento, elogio por trabalhos bem feitos. Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso, antes de mais nada, você pode fazer isso privado, você e a pessoa. Você pode fazer isso público, reconhecendo a pessoa na frente de todo mundo. Mas não funciona para todo mundo. Tem pessoas que, se você reconhecer ela em público, ela murcha. Por quê? Algum trauma que ela tem, e aí ela não gosta de ser exposta, ela murcha, né? Então tem pessoas que você tem que reconhecer privado, tem pessoas não, que querem palco, então você tem que reconhecer ela na frente de todo mundo. É na moeda da pessoa. Tipo, no Brasil, eu pago as contas em reais. Se eu chegar nos Estados Unidos e quiser pagar em reais, ninguém aceita. Por quê? Porque nos Estados Unidos é em dólar. Então tem que ser na moeda da pessoa. Né? Entender que isso foi... Porque na internet as pessoas falam, na hora de elogiar, elogia em público, na hora de fazer feedback ou faz no privado. Calma, nem todas as pessoas são iguais. Tem pessoas que, se você fizer em público, ela não vai se sentir bem. E tem pessoas, se você não fizer em público, ela não vai se sentir bem. Eu preciso entender como a pessoa quer ser reconhecida, se é em público ou se é privado. Tem pessoa que vai dar muito valor se você escrever uma cartinha pra ela. Isso. Eu posso fazer ele falado, eu falo pra pessoa, eu posso fazer ele escrito, né? Mando um e-mail, faço uma carta de próprio punho, escrevo um recadinho num papelzinho, coloco na mesa da pessoa, né? E aí eu posso fazer escrito ou eu posso fazer falado. Eu posso fazer um reconhecimento privado e escrito. Eu posso fazer um reconhecimento público e escrito. Como assim um reconhecimento público e escrito? Eu tenho um grupo do WhatsApp lá da empresa, eu vou lá e escrevo um elogio sobre o trabalho que o Rogério fez. Pô, pessoal, eu queria aqui agradecer o Rogério. O Rogério fez um trabalho excelente, a gente tinha esse projeto tal, ele tomou a frente desse projeto, né? Resolveu o que tinha que resolver, teve uns entraves aí, mas ele não economizou esforços, e ele trouxe uma ideia genial, colocou um negócio e reconheceu. Rô, muitas vezes, você que é dono de empresa, você tem que tomar cuidado, porque isso acontece, já aconteceu com a gente várias vezes, e continua acontecendo. Não é porque a gente sabe disso que isso não vai acontecer. Às vezes você coloca um líder, o líder precisa entender que quem tem que brilhar é o time, não o líder. Às vezes você coloca um líder lá e o líder quer trazer o brilhantismo tudo pra ele. Aí ele tem uma equipe que tá entregando o resultado, que tá fazendo coisas maravilhosas. O que ele faz? Ele ofusca esse ele traz tudo pra ele. Aqui, ó, o que a gente fez. Olha o que eu fiz aqui. Foi tudo o time que fez. Todas as pessoas estão embaixo dele que entregou. Ele fala, olha o que eu fiz aqui, ó. Aí o dono da empresa olha pra aquilo e fala, pô, esse cara é bom pra caramba. E aí tá olhando pro cara e tá esquecendo que quem construiu aquilo não foi ele. Quem construiu aquilo foi a equipe. Então toma cuidado com isso, você que é dono de empresa. E você que é líder, toma cuidado pra você não roubar pra você o mérito que não foi você que construiu, tá? Porque o teu mérito é deixar as pessoas brilharem. Quanto mais você, como líder, deixar as pessoas brilharem, melhor líder você é. Quanto mais você roubar o brilhantismo das pessoas e quiser trazer esse brilhantismo para você,
menos engajamento você tem, tá? Menos você brilha, né? Se Menos você tem que brilhar de verdade, você tem que brilhar os olhos do time, né? Então, reconheça o seu time, faça elogios, faça um bom trabalho. Às vezes, no meio do caos, você tem gente que tá ali se esforçando. Você precisa reconhecer. Me lembro uma vez eu fui numa empresa e aí, enfim, era um restaurante que tinha uma área aberta. O restaurante, as pessoas eram atendidas numa área aberta, tem umbrellone, tem todas essas coisas. Mas o funcionário que tá trabalhando, ele tá debaixo do sol, andando pra lá e pra cá, andando pra lá e pra cá. E era um dia que tinha sido caótico, com muita reclamação de cliente, deu uma superlotação na casa, eles não deram conta de atender. Foi um dia caótico mesmo, mas o funcionário tava ali, cara. Você via o cara se dedicando, se esforçando. Aí um cliente reclama, aí não sei o quê, papapá. Bom, quando acabou o dia, o que eu falei pro empreendedor da empresa? Eu falei, vai lá e reconhece aquele cara. Fala assim, pede desculpa pra ele, fala assim, chega lá pro funcionário e fala, cara, desculpa, hoje o nosso dia foi caótico, a gente teve uma lotação acima do que a gente imaginava, tivemos muita reclamação do cliente, mas você, cara, eu vi você trabalhando, eu vi você no arredor, eu vi você se esforçando para atender, eu vi você correndo atrás para resolver os problemas, ouvindo o cliente xingando debaixo de um sol. Você não arredou o pé, você ficou aqui, porque o funcionário podia simplesmente chegar e, jogar a bandeja no chão e ir para casa, né? Não, o empresário, ele focou na reclamação, ele focou nos erros que aconteceram, mas esqueceu de olhar aquela pessoa que estava ali, né, mediante esses esforços. Então, reconheça as pessoas pelas coisas boas que as pessoas fazem, você vai ganhar muitos aliados. E aí eu me lembro que nesse dia a pessoa falou assim, cara, isso que você falou é muito importante para mim. Obrigado, né? Então, essa é a quarta pergunta. Vamos para a quinta pergunta? Ainda estou nas necessidades individuais. Alguém que se importe. No meu trabalho, tem alguém que se importa comigo? E aí, como que a pessoa entende se tem alguém que se importa comigo? Cara, o líder vem, ele conversa comigo. O líder vem, ele fala quais são as minhas metas. O líder vem, fala quais são as minhas competências. O líder vem, me mostra meus pontos cegos. O líder vem, me dá um alinhamento. Quando eu não sei como lidar com uma situação, o líder vem e me ensina como lidar essa situação. Me dá orientação. Ele tem um tempo de qualidade comigo, onde ele conversa comigo sobre mim. Sobre os meus projetos, sobre os meus planos, sobre o que eu quero da minha carreira, sobre quais os desafios eu quero. Ele está se importando comigo como pessoa, individualmente. Ele pergunta para mim o que está acontecendo lá em casa, pergunta se está tudo bem, né? Isso é função de líder, né? Então, quando o liderado, ele olha para o líder e o líder reconhece ele como pessoa, se importa com ele como pessoa, você ganha um aliado, né? Você ganha um aliado. Posso te dar um exemplo? Eu não tô querendo falar que você tem que ser um líder bonzinho, porque líder bonzinho é líder bobinho. Tô falando que você precisa se importar com as pessoas, é diferente, né? É uma coisa muito diferente. Cara, eu sei quem é você, eu sei quais são as suas qualidades, eu sei quais são as habilidades. Eu pergunto se você tá enfrentando algum momento, alguma coisa difícil agora. Eu entendo aquilo, eu tenho empatia, né? Eu fico 100% presente para aquilo que tá acontecendo. Eu te oriento como resolver um problema. Eu me importo com você de verdade. E isso vai criar confiança. E a base da alta performance é a confiança entre o líder e o liderado. Claro. Poucos dias atrás aqui, menos de um mês, 2, sei lá, o tempo pouco importa, o exemplo que importa, né? A gente estava aqui numa discussão, hoje eu até falei isso durante o almoço, né? A gente olha e pensa, o que acontece fora daqui não é problema da empresa e não é problema do colaborador, mas é. A gente tinha um colaborador aqui, não importa quem, não importa como, tava enfrentando uma dificuldade com o local que ele morava, tal, não tinha a condição que ele precisava e tal, e ele estava muito preocupado com isso. Muito preocupado, não estava produzindo. A gente entendendo isso, ele trouxe essa manifestação e ele precisava de uma ajuda para poder morar. Olha que interessante, essa ajuda era algo em torno de 2, 3 mil reais. Não é um dinheiro de se jogar fora, mas a empresa tem condição de ajudar com isso. Ao fazer essa ajuda, esse colaborador passa a morar a 300 metros da empresa. Ele vem a pé todos os dias. Tá. Não era 2, 3 mil por mês. Era 2, 3 mil para ele fazer o tal do calção e conseguir fazer a mudança dele para um lugar mais salubre, né? Mais confortável e tal. Então pensa só, né? Primeiro passo, a gente deu apoio. O cara já ficou feliz pra caramba porque a gente apoiou. Ele conseguiu morar a 300 metros, 400 metros da empresa. Agora ele vem andando. A gente tem esse cara mais tempo, mais descansado. No dia seguinte da mudança dele, ele trabalha numa área comercial, fez 4, 5 vendas. Se a gente tivesse dado... Ele não pediu de graça. Ele pediu um apoio que depois ele pagaria a gente. Ele só não tinha disponibilidade naquele momento. Enfim, não importa qual é a situação de cada um, o que importa é o que a gente vai fazer com ela. Aí a gente cuida dessa pessoa. E
Bom, a gente acredita em Deus, né? Parece que é divino, né? Volta imediatamente, porque, meu, o que esse cara fez depois e como ele tá agora, a felicidade, isso ficou marcado. Não importa o salário que ele vai ganhar aqui com a gente, mas que ficou marcado que o dia que ele precisou da gente, a gente estava lá, é o que ele devolve pra nós. Então, assim, ó, o que acontece fora, o que a gente reconhece, né, trazendo um pouco pra prática, é o que fica marcado. Esse cara nunca mais vai esquecer. A gente não tá falando aqui que você vai sair resolvendo os problemas de vida de todos os funcionários, mas você precisa entender que ó, a palavra indivíduo, e tudo que tem in na frente significa não, é divisível por 2, não divisível por 2. O indivíduo, ele não é divisível por 2. Tipo, o que acontece na empresa é na empresa e fora da empresa você cuida da sua vida. Não, essas coisas de uma maneira ou de outra estão interligadas. Se o teu funcionário está se separando, isso impacta na performance dele. Se o teu funcionário está com a mãe doente no hospital, isso impacta na performance dele. Claro. Né? Então, não dá para dividir o funcionário e querer, ó, quando você chegar aqui, esquece tudo que tá acontecendo lá fora aí, ó, entrega resultado. Trabalha aí, né? Então, as pessoas se importam comigo como pessoa? Essa é uma pergunta que tem que responder, tá na base ali, né, no segundo step, né, para você poder resolver. Aí a gente vai pro 6º elemento, Rô, que é estímulo ao desenvolvimento. Alguém incentiva o meu desenvolvimento? E aí, de novo, como que eu faço para incentivar o desenvolvimento da pessoa? Na conversa, né? Então, eu tenho que ter um tempo de qualidade, eu sento com a pessoa e eu estou estimulando o desenvolvimento. Primeiro que eu já faço os reconhecimentos, eu entendo, eu apoio ele como pessoa e aí eu estimulo o desenvolvimento dele. Cara, quais são os desafios que você está se concedendo para esse ano? Né? Quais são os desafios que você está enfrentando no trabalho, que você precisa desenvolver competências ou pontos fortes para poder lidar com esses desafios, para você poder entregar mais resultado. É um diálogo, é uma conversa que você tem com a pessoa, né? E aí ele fala assim, tem alguém no meu trabalho que me estimula, que estimula o meu desenvolvimento? Pô, tem, o meu líder, ele senta comigo, ele fala comigo, ele pergunta, ele quer saber como eu tô, né? Ele tá me estimulando a desenvolver competências que eu não tenho, ele tá me mostrando meus pontos cegos. E aí a pessoa desenvolve essas competências, e uma pessoa que desenvolve competências vai entregar mais resultado. É muito simples isso, né? Bom, aí aqui, Rô, eu falei de seis elementos, né? Então, o primeiro, eu sei o que se espera de mim no trabalho, eu tenho os equipamentos e materiais necessários. Depois eu falei sobre eu tenho a oportunidade de fazer o meu melhor todo dia, reconhecimentos e elogios, alguém se importa comigo como pessoa. E depois eu falei do 6º, que tem alguém que estimula o meu desenvolvimento na empresa, né? E aí a gente sai desse daqui que são individualmente, olhar para aquele indivíduo que trabalha comigo, aquele funcionário, aquele colaborador individual que trabalha comigo. Agora eu vou olhar para como que é dentro do time que esse cara trabalha. Porque pensa o seguinte, eu vou entrar num time de futebol, beleza? Eu chego no time, eu sou craque. E todos os jogadores lá são craque. Mas não são só craque, tá? Eu chego todo dia, eu treino, eu não falto no treino. Na hora do jogo, eu me concentro pro jogo, né? E aí eu vou lá e eu olho que tá todo mundo treinando, tá todo mundo se concentrando pro jogo. E na hora do jogo, todo mundo corre. Ninguém faz corpo mole. Cara, isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Agora, imagina o seguinte. Eu vou lá, eu treino. Eu tô dentro de um time, eu treino. Tem gente fazendo corpo mole, tem gente que não treina, tem gente que na hora do jogo não corre. Cara, eu dentro dessa equipe, né? Ou eu olho pra isso e não quero jogar nesse time, porque craque só quer jogar com craque, né? Ou eu saio fora. Ou eu desengajo. Poxa, aqui se eu não me esforçar muito, se eu faltar no treino, se eu não me concentrar pro treino, dá na mesma... Poxa, então eu também não vou treinar, eu também quero sair de balada e chegar muito louco depois no dia seguinte, porque... A gente vê o que faz. A gente vê o que faz. Então como que esse cara se comporta dentro da equipe, né? Então dentro da equipe a gente responde mais 4 perguntas, né? E a primeira pergunta dentro da equipe é, as minhas opiniões contam? Cara... Estou na reunião, vou fazer aquela daily, né? É um tipo de reunião que a gente faz. Chego de manhã, faço aquela daily, falo, olha, ontem eu tinha que ter entregue esse resultado, eu entreguei esse, hoje o meu compromisso é aquele, e eu estou enfrentando essa dificuldade, né? E eu tenho uma opinião aqui, eu acho que se a gente fizer isso pode melhorar. Ou numa reunião de time, a pessoa dá uma sugestão e a opinião conta. Não quer dizer que toda sugestão que o colaborador dá, você precisa atender, são coisas diferentes, né? Mas quer dizer que eu ouvi o que a pessoa falou. Então, por exemplo, a gente teve uma situação aqui no EAG, onde as pessoas falaram assim, eu queria trabalhar híbrido. E aí a gente olhou lá, a gente tinha umas máquinas que a gente no escritório, que é aqueles Mac all-in-one, né? Ele é uma tela grandona, ele é uma tela grandona, ele é um computador que é tudo na tela e não sei o quê. Legal.
como que a gente vai fazer para fazer o trabalho híbrido? Você vai pegar esse equipamento, você vai pegar esse computador, né, e vai andar com ele no ônibus para levar para tua casa para você poder fazer o trabalho híbrido, né? Como que a gente faz para você fazer isso, né? Que é o nosso equipamento para fazer design, não sei o quê. Então, mas eu ouvi o que ele falou e eu falei, cara, eu entendo o que você está falando, mas como que a gente consegue fazer isso se o equipamento que a gente tem é esse e esse equipamento está físico aqui, né? E se você levar e alguém roubar esse equipamento? E se você levar e ele cair? Como que a gente faz? Ou vou ter que ter dois, vou comprar um para você usar em casa e outro para você fazer aqui. E aí, eu ouvi o que você falou, considero o que você falou, mas eu não tenho a oportunidade de fazer isso por conta do equipamento que você usa. Ele foi ouvido. E foi dado para ele um motivo para ele olhar e falar, pô, faz sentido, eu não tenho como fazer isso. E talvez... ele entendeu, né? Eles entenderam. Entendeu, né? E aí você traz clareza. Não quer dizer que você tem que fazer tudo o que ele quer, né? Mas você precisa ouvir. E muitas vezes ele vai ter uma opinião que, cara, é boa. E aí você coloca ali aquela opinião e fala, beleza, vamos fazer isso que você está falando, porque eu acho que isso aqui pode dar um resultado pra gente no curto, no médio ou no longo prazo, né? Ou você dá uma devolutiva, cara, eu entendi o que você falou, legal pra caramba, deixa eu te explicar aqui como que é. Então, hoje, ou por enquanto, ou na atual situação, isso não vai dar para funcionar e eu nem te prometo que algum dia isso vai acontecer, tá? Mas eu ouvi, é por isso que é desse jeito, é por isso que hoje a gente não pode fazer isso, tá? Eu agradeço a tua opinião, mas você ouviu a opinião da pessoa. Então, é importante a pessoa se sentir ouvido, é importante a pessoa entender que a opinião dela conta e conta muito, beleza? Então, dentro de uma equipe, às vezes você tem uma equipe que as pessoas começam a falar, uma atrapalha a outra não deixa falar, quando alguém fala, uma outra pessoa já fala, ih, lá vem ele com essa ideia errada aí, né? Não, você tem que montar a tua equipe para as pessoas entenderem e todo mundo ouve todo mundo respeita todo mundo, não necessariamente todo mundo vai fazer o que todo mundo quer, porque se todo mundo for fazer o que todo mundo quer, é anarquia, né? E uma empresa, principalmente empresa de dono, não é anarquia, né? Uma empresa que tem comando não é anarquia, né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Empresa que tem comando, ela tem ordem, e a ordem ela tem direcionamento, né? Ela é diretiva, ó, é assim que faz, né? Então, é assim que funciona, né? Bom, aí vou pro 8º elemento, que é a segunda pergunta do trabalho em equipe. E olha só, essa aqui é um negócio muito subjetivo, mas é muito importante. E as pessoas ignoram isso, negligenciam isso. E a pergunta é, a missão da minha empresa faz eu sentir que o trabalho da minha empresa é importante? Ou que a minha contribuição é importante? Tem muitos empresários, quando você fala de missão, ele cata como missão, sei lá, põe no chat GPT e fala, escreve a missão da minha empresa. E aí eu tenho uma empresa, sei lá, um café, coloca, aí cata aquilo ali que é totalmente desprovido de um sentido. É simplesmente uma frase escrita. Sem emoção, sem a tradução verdadeira do motivo pelo qual você fez aquela empresa. Isso, do motivo do que aquilo é importante. Então, essa empresa tem uma missão que me gera uma conexão que eu falo, putz, que legal, né? Olha só que interessante, a gente tem uma palavra que chama missionários, né? Pô, pensa como aquele trabalho voluntário que os caras fazem da Cruz Vermelha. Cruz Vermelha. Pô, os caras que trabalham na Cruz Vermelha, eles trabalham de graça na Cruz Vermelha. Eles não recebem, eles são voluntários, são missionários. Eles vão em missão para a África, para zonas de guerra, correr risco de vida para ajudar pessoas. Por quê? Porque tem uma missão, tem um propósito por trás daquilo que faz. Eles não recebem nada, estão correndo risco de vida, às vezes em campos de batalha, porque eles são missionários, né? Eles se conectam com aquela missão e aquilo, pronto, para ele vira a causa. Pô, a tua empresa precisa ter uma missão que conecta as pessoas, né? E você, como dono, tem que saber comunicar essa missão para as pessoas. E não é comunicar uma única vez, é comunicar todo dia. É comunicar todo mês, é comunicar toda semana, o tempo inteiro tá comunicando. Gente, ó, por que a gente faz o que faz? Olha como a gente impacta, olha a diferença que a gente faz na vida dos empresários que a gente atende. Olha esse empresário aqui, ó. Eu recebi um áudio esses dias, né? Coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp. O funcionário falou, Marcelo, no dia que eu tava no EAG, que eu tive que fazer aquela tarefa, naquela tarefa eu coloquei que até outubro do ano que vem eu vou estar faturando 1 milhão por mês, né? E aí chegou outubro desse ano, que foi o mês passado, né? Ele bateu 1 milhão de faturamento e ele me mandou um áudio disso daí, super feliz, agradecendo. Falei, ó, é por isso que a gente faz o que faz. Porque o empresário, ele tem um sonho. E não é só um sonho de bater meta e de faturamento, né? Por trás disso tem funcionários que estão sendo impactados, tem a família desse empresário que está sendo impactado, tem o senso de realização e mais um que a gente atingiu, que ajudou a atingir ali essa marca.
marca, Legal né? demais. E aí é porque é a missão. Então a gente tá comunicando no discurso, tá comunicando nos depoimentos que os clientes dão, tá comunicando na prática o que acontece, né? E graças a Deus todos os dias a gente recebe um depoimento. É isso. É aquele Tanto de quem é clichêzão, cliente quanto de quem ouve o podcast, né? O domingo o cara veio falar, cara, ó, um funcionário de uma empresa falou, eu era funcionário, eu te atendi, era garçom. Eu fui sendo promovido à liderança, né? E aí peguei um cargo de liderança, me destaquei. Uma outra pessoa me notou nessa empresa, montou essa operação, eu sou gerente geral dessa operação e o cara veio me agradecer. É por isso que a gente faz o que faz, né? Lógico. Produz conteúdo, melhora a vida. Não é só do empresário, é dos líderes. Tanto que tem empresa que usa o nosso podcast para treinar os liderados. Eu gosto de falar o seguinte, Rô, as pessoas não saem de casa para fracassar, mas fracassam. E por que elas fracassam? Porque elas chegam nas empresas e encontram um líder que não dá direcionamento, que não olha para ela, que não vê opinião, que não olha para o time, que não tira quem não performa do time. Aí elas fracassam porque tem um líder que não ajuda ela a chegar onde ela tem que chegar, né? Aí tem aquele clichêzão, né, meu? Você vai ensinar pro cara que ele tem que assentar tijolo ou você vai ensinar pro cara que ele tá construindo um sonho, né? Um sonho de alguém que trabalhou duro, trabalhou 30 anos, juntou dinheiro, passou por sufoco para poder construir a casa, né? E aí, daí você vai pro monte, né? Você vai ensinar o cara a cortar meia dúzia de pau lá e parafusar, ou você vai ensinar o cara a construir o sonho daquela dona de casa que talvez ela tenha sonhado a vida toda em ter Com aquele uma móvel cozinha, bonito, uma isso. cozinha legal pra ela cuidar da família dela, né? É totalmente diferente, né? E parece um clichê, mas nós vamos chegar lá, porque isso. já você vai falar onde que tá o impacto final disso. É. Nós vamos chegar Então, lá. Vamos lá. Nono elemento, tá? Os meus colegas de equipe estão comprometidos em fazer um trabalho de qualidade? Olha essa pergunta, super simples, né? Os meus colegas de equipe estão comprometidos em fazer um trabalho de qualidade? Você começou falando disso, né? Vou jogar com craque, quero jogar com craque. Cara, o craque quer jogar com craque. Aves de mesma plumagem andam juntas, né? Cara, eu me esforço, eu estudo, eu desenvolvo competências, eu entrego, eu tô comprometido. Aí eu entro no ambiente, tá todo mundo brincando, ninguém tá comprometido em entregar ninguém liga pro que tá acontecendo na empresa. Eu entro nesse ambiente, das duas uma, ou eu não quero ficar nesse ambiente, eu vou embora, vou jogar em outro time. Ou vai desengajar e vai ficar. Ou o ambiente vai me moldar e eu vou ficar desengajado, descomprometido, esse tipo de coisa. E você, como líder, entenda o seguinte, tá? É o teu papel inibir esse tipo de coisa na sua empresa. É o teu papel olhar para o time e trabalhar com pessoas que estejam realmente comprometidos em fazer um trabalho de qualidade. É o teu papel ser exemplo do que é um trabalho de qualidade. É o seu papel dar feedbacks sobre se a pessoa está indo bem ou se está indo mal. É o teu papel você chegar com a pessoa e conversar, olha, esse trabalho aqui não é o que a gente espera. Esse trabalho aqui é o que a gente espera. Elogia a pessoa que faz trabalho de qualidade, dá feedback, corrige a pessoa que não está fazendo trabalho de qualidade, de maneira a garantir que todas as pessoas no time façam um trabalho de qualidade. Então, essa é a ferramenta do líder. É o diálogo, é o discurso, é a observação, né? É você mostrar exatamente para as pessoas, de uma maneira onde você dê clareza para ela o que precisa ser feito e, principalmente, o que é um trabalho de qualidade. Tá? Porque a pessoa às vezes não sabe o que é um trabalho de qualidade. Eu gosto de falar isso. É o que eu comecei falando, é fazer direitinho, né? O que significa fazer direitinho, né? Tem que traduzir isso aí. Às vezes o empresário chega e fala assim, ó, tem carro na empresa, a empresa tem frota e os funcionários dirigem o carro. Eu falo isso porque eu fiz isso, né? A gente fez isso com um funcionário nosso. Ó, cara, eu quero que você cuide do carro como se ele fosse seu. Só que eu nunca tinha visto o carro do meu funcionário, né? E aí, um belo de um dia, eu vou olhar o carro tá todo sujo, todo zoado, exatamente o que você todo mandou. batido. Falei, pô, cara, eu pedi pra você cuidar do carro como se fosse seu. Eu falei, então, mas é isso que eu tô fazendo, tô cuidando como se fosse meu, né? Aí fui olhar pro carro do funcionário, era igualzinho o carro da empresa. Ele tava cuidando do carro da empresa como se fosse o carro dele. Não, você tem que dar clareza pra ele. Como ele tem que cuidar do carro. Cuida desse carro como se ele fosse meu. Tem que dar clareza, cara. O que significa cuidar do carro como se fosse seu? Você tem que lavar o carro uma vez por semana, você tem que calibrar o pneu toda semana, a cada 5.000 quilômetros você tem que fazer rodízio de pneu. Você tem que explicar pra pessoa como que se faz com o carro da empresa, senão a pessoa não entrega, né? Bom, saindo disso daí, né, eu tenho... meus colegas estão comprometidos a fazer um trabalho de qualidade. Aí eu tenho um líder que mostra o que é um trabalho de qualidade, que orienta, que reconhece, que dá garante feedback, que o time que todo tá igual. garante
que as pessoas vão entregar, o técnico, você é o técnico de futebol que vai garantir, né? Esses dias, eu sou flamenguista, né? Pô, a gente tem um jogador lá que é um baita de um craque, mas o jogador não tava treinando, e aí o Felipe Luiz foi lá e tirou o Pedro. Nem relacionou pro jogo, e ainda jogou a boca no trombone. É questionável se o que ele fez é correto. Mas o que acontece, né? Ele falou, não, aqui só vai jogar quem tá comprometido, e você não tá comprometido. Você não tá treinando, você tá fazendo corpo mole, por mais que você seja um craque, eu não vou te colocar nem no banco pra jogar. Teve dor? Teve. Muito provavelmente o Pedro ficou chateado, muito provavelmente o próprio Felipe Luiz ficou magoado com a situação, isso foi pra empresa, isso vazou. Mas o que acontece ele voltou e voltou fazendo um monte de gol, né? Ele voltou e voltou jogando num outro nível de jogo. Então, é papel do líder fazer com que as pessoas se comprometam e entendam o que precisa e o que é um trabalho de qualidade. Aí a gente vai pro outro elemento, que é o 10º elemento, tá? Que aí eu fecho a pirâmide do trabalho em equipe. E o 10º elemento é assim, eu tenho um melhor amigo no trabalho, não um melhor amigo da vida, é um melhor amigo no trabalho. Olha que interessante, né? Se eu trabalho no ambiente, tem gente que fala assim, eu não venho aqui para fazer amigos, né? Eu já ouvi essa frase, eu não tô aqui para fazer amigos, né? Cara, na boa, se eu trabalho com gente que eu gosto, se eu trabalho com gente que tem os mesmos valores que eu, se eu trabalho com pessoas que estão comprometidas a fazer um trabalho de qualidade, eu vou criar um bom amigo de trabalho. E aí, se de repente eu recebo uma oferta de outra empresa, das duas uma, né? Ou eu não vou, porque eu falo, cara, aqui eu criei bons amigos, aqui eu tenho um relacionamento legal pra caramba, eu não quero perder isso que eu tenho. Aí o cara não sai. Agora, se você não cuida disso, sabe o que ele faz? Ele sai e ainda leva o melhor amigo para outra empresa, né? Que a gente já viu isso acontecer um monte de vezes. Então, o ambiente de trabalho, sim, é um ambiente de diversão. Ele é um ambiente de trabalho, ele é um ambiente de entrega, mas é um ambiente de diversão. E quando você coloca pessoas juntas, que têm os mesmos valores, que tem um líder que orienta, um líder que direciona, que você tem a motivação extrínseca, que é aquela campanha que você faz festa e comemora a meta, você engaja muito mais as pessoas e, principalmente, isso é um mecanismo de retenção, tá? O cara gosta de fazer parte daquilo e se ele sair daquilo, ele vai deixar de ter aquilo, né? Então, esse é o 10º item. Não é o melhor amigo da vida, mas é um melhor amigo no trabalho. Ou alguns melhores amigos no trabalho, né? Claro. Pensa, você passa... Todo mundo tem um melhor amigo da época do ginásio, né? Ginásio é minha época. Da época do ensino fundamental, da época do colegial, né? Agora é ensino fundamental 2, enfim. Todo mundo tem o melhor amigo da faculdade. Mas por que você tem o melhor amigo da faculdade? Porque vocês passaram muito tempo juntos. Vocês compartilham o mesmo valor. Vocês estavam enfrentando os mesmos desafios. Estavam fazendo as mesmas provas. Você tem o melhor amigo. Se tornou o melhor amigo. Estava estudando junto, fazendo trabalho junto. Na empresa é onde a gente passa mais tempo com as pessoas. 8 horas do dia, às vezes 10 horas do dia, às vezes 12 horas do dia eu passo do lado do cara que está sentado do meu lado. Né? Olhando para um objetivo, olhando para uma meta, achando... Lutando junto. Né? Só que eu posso fazer um melhor amigo do lado positivo, o melhor amigo que é aquele que entrega resultado, quer fazer, e eu posso fazer um melhor amigo naquele que boicota. Eu posso ter o melhor amigo naquele que é corpo mole, o melhor amigo naquele que é contra o ativamente desengajado, né? Eu falei, são 3 tipos, o engajado, desengajado e ativamente desengajado. O ativamente desengajado é aquele que gasta boa parte do tempo dele criticando a empresa e falando mal da empresa. Cara, já pensou você ter 3 melhores amigos que são ativamente desengajados? O estrago que isso pode fazer na empresa? Né? 3 melhores amigos dentro de uma empresa com 15 pessoas, você tem 3 melhores amigos que estão ativamente desengajados, comprometidos em boicotar a empresa, em falar mal da empresa, né? E desmotivar as outras pessoas de fazer o que precisa ser feito. Então, isso é importante, né? Não é só ter o melhor amigo, mas é ter o melhor amigo que está comprometido com o trabalho de qualidade, que entende quais são as competências que precisam fazer. É um conjunto da obra. Aí a gente vai para as 2 últimas, que é a última etapa da pirâmide. Eu tenho oportunidade de crescimento nessa empresa? E aí eu vou ter 2 perguntas. A pergunta alguém no meu trabalho conversou comigo sobre o progresso? Volta. Aí você vai para a última etapa. Agora a gente vai para a última etapa, que é o crescimento. E eu tenho 2 perguntas nessa última etapa, né? Então a 11ª pergunta é: alguém conversou comigo sobre o meu progresso? Ou seja, o meu líder, ele senta comigo e fala sobre o meu progresso. Ele chega comigo e fala, olha, nos últimos 6 meses, era esses os combinados que tinha, né? Nesse momento aqui, você entregou, parabéns. Nesse momento aqui que você não entregou, eu fiz um feedback, nós fizemos uma conversa one-on-one, nós fizemos um alinhamento de expectativa, você respondeu bem a esse alinhamento de expectativa que a gente fez, a partir dali você mudou, e aí toda vez que acontece alguma coisa, eu vejo que você é treinável, que você está aberto, né, a fazer isso, e aí eu tô conversando com a pessoa, né, sobre... E aí eu tô conversando com a pessoa sobre, cara, isto aqui,
né, de você ter respondido bem, vai te dar uma oportunidade de crescimento. Então vamos falar sobre o teu crescimento, porque você é uma pessoa treinável, e como você é uma pessoa treinável, eu quero falar, o que você espera, quais oportunidades você gostaria de ter na empresa, como você gostaria de crescer. Então, o meu líder falou comigo, né, sobre oportunidades de crescimento, e aí, sobre o meu progresso, na verdade, a pergunta 11ª, o meu líder falou comigo sobre o meu progresso na empresa, que eu progredi, que eu errei aqui, mas dentro do feedback que ele me deu, eu corrigi e passei a entregar, que eu fui treinável. Estou falando sobre o progresso, né? E aí a 12ª pergunta é, eu tive a oportunidade de aprender e crescer? Essa é a 12ª pergunta. Cara, durante os últimos 6 meses ou durante o último ano, eu tive a oportunidade de aprender e crescer? E aí, como que é isso? Cara, tudo isso tá com base no olhar do líder. Opa, você é uma venda aí. Tudo isso tá no olhar do líder, tá na atenção do líder com o liderado, tá na observação do líder sobre os talentos, sobre o que a pessoa precisa fazer, e aí ele dá oportunidade para a pessoa aprender e crescer. Conversa com ela, fala, olha, o que você gostaria quais os desafios que você gostaria de ter no teu trabalho? Né? Quais as oportunidades que você gostaria de ter dentro da empresa? Quais áreas que você acha que estão mais adequadas aos seus talentos e habilidades que você gostaria de ter uma experiência para ver se você se encaixa nisso? Quais são as suas aspirações profissionais na empresa? É uma conversa que o líder tem que ter com o liderado para não tomar decisões equivocadas igual a gente tomou, igual a gente falou. Colocou a pessoa num cargo que não tinha nada a ver com o talento. Apesar de ter sido uma promoção, era uma coisa que a pessoa odiava fazer e a pessoa morreu. Então, esses 12 elementos são os 12 elementos que vão fazer com que a pessoa engaje no longo prazo. E o que acontece? Você precisa entender que não é fórmula mágica, não é bala de prata, são técnicas comprovadas através de estudos, através de pesquisas. E a gente tem feito isso no EAG desde 2015, a gente ensina um empresário a como estruturar isso, como organizar isso, né? Quais são as perguntas que precisa fazer, como bloqueia a agenda, como documenta isso, como você cria um histórico, um diário de bordo de cada funcionário para você poder fazer a avaliação do funcionário. Então, engajamento, você precisa entender que não são só regras cagadas na cabeça do teu liderado. Engajamento é um envolvimento que você tem. O envolvimento é um envolvimento emocional. Poxa, a pessoa se importa comigo como pessoa. A pessoa me orienta, ela me corrige. Às vezes ela me fala coisas duras que eu vou para casa até chateado. Mas quando eu paro para refletir, tudo que esse cara falou, ele falou embasado. Tipo, aquele filha da tinha razão. Tinha razão. Ele falou, ele foi embasado, né? É isso que vai construir engajamento em um time de qualidade. E agora, qual é o impacto? Emenda aí, qual é o impacto? Vamos falar de ROI, né? Pro empresário tá falando, e aí, Marcelo, isso daí é meio frescura, não é não? A gente vai mostrar pra você que não é dados, rodados, eu tenho alguns dados de cabeça, não tenho todos os dados de cabeça, mas eu diminuo o absenteísmo, ou seja, as pessoas faltam menos num lugar assim. Pra vocês terem uma ideia, nas nossas empresas aqui, em todas elas, o absenteísmo é abaixo de 1%. Explica só um pouquinho do absenteísmo. Absenteísmo é os caras que faltam, metem atestados, enfim. Às vezes a pessoa não quer trabalhar, ela... tem plano médico, ela passa no médico, é fácil, não tem barreira para ir no médico, não paga nada para ir no médico, chega no médico, fala que tá com dor de barriga, tá com uma dor, inventa um negócio, o médico dá atestado 3 dias para a pessoa ficou 3 dias sem trabalhar, né? Então você precisa medir esse indicador de absenteísmo. Cara, você diminui os índices de absenteísmo, uma equipe engajada, as pessoas não faltam tanto, né? Faltam menos, né? E elas só faltam se elas têm motivo mesmo para faltar, não falta porque simplesmente não quer trabalhar, sei lá, né? E não quer trabalhar. A gente que mora aqui em Florianópolis, chega o verão, imagina o seguinte, o funcionário não está engajado, chegou o verão, né? Numa sexta-feira, deu sol, o cara quer ir na praia, quer pegar onda, mete um atestado e vai pra praia. É ou não é, Lelê? Aí quando você vai ver, a pessoa chegou e falou, eu acordei mal hoje, tô vomitando. Aí você olha no Instagram da pessoa, ela tá lá na praia, de boa, pegando sol na sexta-feira, tomando cerveja, dando risada, enfim, né? Você diminui as faltas, né? Você diminui o turnover. Cara, olha, é caro contratar um funcionário. Turnover. Turnover é quando você perde um funcionário, ou porque ele pediu demissão, ou porque você mandou ele embora, é o turnover, né? É caro contratar um funcionário. Até esse funcionário rampar, e como quer rampar, né? Até ele entender qual é o cenário dele dentro da empresa e ele começar a entregar resultado, ele tem um período, né, de rampagem que a gente chama. Até ele rampar, é só custo. Ele não está entregando resultado, está fazendo integração, está aprendendo como que ainda não entrega 100%. Poxa, é caro contratar, é caro demitir.
E aí, se você não engaja as pessoas, o teu turnover é mais alto. E o turnover é despesa no final do dia. E não é só despesa financeira. Olha só, às vezes é aquele funcionário que tem o conhecimento para fazer tal coisa. E quando ele vai embora, esse conhecimento foi junto com ele, né? E aí, como que faz isso? Ninguém sabe, né? Como você dá 3 passos para trás. É o né? tempo, Isso. é o processo. Então, diminui turnover quando você tem um time engajado. Você diminui roubo. Acredite ou não, né? Nas empresas tem roubo, né? Tem roubo, nas empresas tem roubo. Roubo por parte das pessoas que trabalham na empresa, dependendo da empresa que você trabalha, tem roubo, né? Nas empresas onde tem um alto nível de engajamento, o índice de roubos ou desvios de mercadorias é muito menor do que em empresas onde as pessoas estão desengajadas, né? É muito menor do que em empresas onde as pessoas estão desengajadas. Aumenta lucro, né? Aumenta lucro. Você começou falando aumenta aqui, o lucro, 22%, de 22% a 23% de mais rentabilidade. E os funcionários são mais produtivos também. Eu aumento a produtividade das pessoas na empresa onde eu tenho engajamento na equipe. Então, por si só, os indicadores que são bons melhoram e os indicadores que você não queria ter também melhoram, né? Então, e aí você vai ter um indicador também quando você tem um time engajado. A percepção do cliente, os níveis de satisfação do cliente que é atendido por um time de engajado é muito maior do que o nível de satisfação do cliente que é atendido por um time desengajado, né? Isso é muito óbvio, mas a pessoa precisa entender que o cliente satisfeito ele volta, o cliente satisfeito ele compra mais, o cliente satisfeito ele gasta mais, o cliente satisfeito ele dá mais lucro. Então esse também é um indicador que é impactado quando você tem um time engajado, tá? Ele é impactado sim. Então, se não vai fazer porque acha legal, faz porque dá ROI. Agora eu vou te falar, então, um resumo aqui, né? Eu vou falar numa língua que eu sei que você gosta, você vai dar risada. Então, o cara vai fazer... Ele tem 2 cheques para fazer, ele vai escolher qual dos 2 cheques. Ou ele vai fazer um cheque pro desengajamento, ou ele vai fazer um cheque para investir no engajamento, certo? Porque o desengajamento... Se engajamento dá lucro, o cara desengajado dá prejuízo. Sim. Então vamos lá, né? O engajamento não é uma fórmula mágica. Ele não é, opa, deixa eu estralar o dedo, as pessoas vão se engajar. Precisa investir. O engajamento, eu preciso investir tempo e dinheiro, tá? Que são os 2 maiores ativos que a gente tem. Tempo, o nosso ativo mais precioso é tempo. Vale mais do que dinheiro no final do dia. Eu tenho que investir tempo. Tempo de qualidade com as pessoas que eu trabalho, tá? Eu tenho que investir tempo e tenho que investir dinheiro, né? Por que dinheiro? Porque às vezes eu tenho que fazer um treinamento com ele, às vezes eu tenho que desenvolver uma competência soft skill, uma competência comportamental, às vezes eu tenho que desenvolver uma competência técnica, tenho que investir num treinamento competência técnica, né? Eu tenho que investir tempo e dinheiro nas pessoas para elas engajarem. Só que isso tem retorno. Eu invisto tempo e dinheiro e tem retorno. Esse é um cheque que eu faço, né? É um cheque de tempo, é um cheque de dinheiro para que a pessoa desenvolva, para que a pessoa cresça na empresa e para que seja uma oportunidade ganha-ganha. Ou eu posso fazer o cheque do desengajamento, onde eu não invisto nas pessoas, não invisto nem tempo, nem invisto dinheiro, tá? Fico achando que a pessoa não faz mais do que obrigação, e aí eu vou ter mais roubo, eu vou ter mais gente faltando, eu vou ter mais turnover, eu vou ter menos produtividade, eu vou ter mais clientes insatisfeitos, né? É um cheque. Qual Ele cheque é invisível. você acha que é mais alto, Marcelo? Qual cheque você acha que é mais alto? Qual cheque que é mais alto? Eu acho que o cheque mais importante é o cheque do engajamento. O cheque do desengajamento é o que dá mais prejuízo. Ele vai gastar muito mais fazendo o cheque do prejuízo. Ele gasta muito mais fazendo cheque do prejuízo. Ele gasta muito mais tempo arrumando retrabalho. O engajamento impacta em retrabalho. Ele gasta muito mais tempo fazendo retrabalho e apagando incêndio. Quando ele não tem tempo para as pessoas, ele gasta muito mais tempo apagando incêndio, né? Então você precisa escolher, porque no final do dia tudo tem um investimento de tempo e dinheiro. Eu posso investir meu tempo e meu dinheiro engajando o meu time, eu posso investir meu tempo e perder dinheiro apagando o caos, lidando com problemas, lidando com retrabalho, lidando com turnover alto. No final do dia, são escolhas. Você como empresário, quando você começa a tomar decisões certas, e aí uma decisão certa encaminha outra decisão certa, que encaminha outra decisão certa, você entra numa espiral positiva de resultado, de time, de felicidade. A felicidade no trabalho importa, eu vou falar um pouco sobre isso.
Mas, por outro lado, quando você começa a tomar decisões ruins, você entra numa espiral negativa, onde uma decisão errada acata em outra decisão errada, que vai para outra decisão errada, que vai para uma negligência, e aí você tem uma decisão errada, mais uma negligência, outra decisão errada, mais outra negligência, e você entra numa espiral negativa. E aí você fica intoxicado. Você começa a falar mal do seu time, você começa a ser uma pessoa super crítica, você vira um líder tóxico, tá? E não é tóxico porque você é abusivo com as pessoas, é tóxico, né? Porque você está intoxicado com você mesmo, com uma reclamação constante. No final do dia, tudo isso é falta de atenção com as pessoas. O dia acaba pesado. Acaba pesado. Então, é isso. E outra coisa aí que para finalizar, Rô, felicidade importa, né? Felicidade importa. Felicidade dá lucro. O Marcelo Felicidade dá lucro. É por isso, ó, pra quem não sabe, eu que vou contar essa, né? Pra quem não sabe, né? O Marcelo não chega de manhã e fala, e aí, tudo bem? Você não vai ver o Marcelo, ele não responde mensagem, né? Quem tá aqui acompanhando, que já viu o Marcelo trocar mensagem no WhatsApp, ele manda assim pra mim de manhã. Esse é só eu que tenho. E aí, meu fã, tá feliz? O Marcelo sempre pergunta esse negócio do tá feliz, ele sempre tá conversando com as pessoas, falando dessa questão. Isso é uma questão que você assumiu pra você, né? Da felicidade. Felicidade traz lucro, né? Uma das minhas características é a leitura, né? Eu gosto muito de ler, cara. Eu tenho uma característica de leitura. Eu leio desde cedo, eu sempre li, eu gosto de ler. Um dos livros que eu li é esse aqui, ó, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Tá? O que acontece? A faculdade da Harvard, que talvez seja a faculdade mais respeitada e mais conceituada do mundo, a faculdade de Harvard é diferente as faculdades americanas são diferentes da faculdade brasileira. Na faculdade americana você tem muitas matérias eletivas, você tem algumas matérias que são obrigatórias e você tem muitas matérias eletivas. O que é uma matéria eletiva? É aquela que eu escolho, né? Eu tenho que fazer essas aqui que são obrigatórias e eu escolho matérias que são eletivas que eu posso escolher fazer, né? No Brasil é o inverso. Você tem poucas matérias eletivas e muitas matérias obrigatórias. É diferente o jeito de pensar do brasileiro e do americano. Não estou falando que é melhor nem que é pior, só estou falando que é diferente. Tá? Eu, particularmente, eu acho que o jeito do americano em relação a como isso é dividido é melhor do que o nosso. Mas isso é uma opinião pessoal e eu respeito quem pensa diferente. Mas o curso mais procurado de Harvard é o curso A Ciência da Felicidade. Né? E esse livro foi baseado no professor que ele é responsável pela cadeira desse curso. Então é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Resumindo aqui o livro, e eu quero que você leia o livro porque ele traz ali fundamentos, ele traz pesquisas científicas sobre a felicidade. Na Ciência da Felicidade, se eu for resumir para você, é o seguinte: tem muitas pessoas que acham que quando conseguir alguma coisa vão ser felizes. Mas a ordem é inversa. Primeiro eu sou feliz, depois eu consigo aquela coisa. Tem muitas pessoas que atribuem a felicidade a um resultado alcançado. Mas a felicidade, ela tá na jornada, ela não tá no destino, né? Então, se a pessoa ficar esperando comprar um barco para ser feliz, pode ser que quando ela compre um barco, ela chega lá e aquilo não tem graça nenhuma. É uma pedra, né? Então a felicidade está na jornada. Então o que eu acredito? Primeiro eu sou feliz, depois eu tenho sucesso ou tenho resultado. Por quê? Porque a pessoa feliz acorda mais disposta, a pessoa feliz lida com o desafio de outra maneira, a pessoa feliz ela faz um trabalho melhor, né? E aí ao ter essa atitude da felicidade no dia a dia, é uma pessoa que dá mais lucro, né? Agora, uma pessoa que é triste, né, que condicionar, para eu ser feliz eu tenho que ganhar mais. Ela é triste, tipo, enfim, ela não é feliz. E aí o condicionamento dela para ser feliz são recompensas externas, essa pessoa nunca chega lá. Dificilmente essa pessoa chega lá. Por quê? Porque para ela fazer um trabalho bem feito, ela tem que fazer esse trabalho com felicidade, né? E então eu acredito nisso, né? As pessoas felizes, né, dão mais resultado do que pessoas que não são felizes. A gente tem placa espalhada no escritório inteiro perguntando: e aí, tá feliz? Tá feliz? E todo mundo que eu cumprimento, eu falo: e nós somos barulhentos, né, Marcelo? A gente é barulhento. A gente é barulhento, cara. Pra trabalhar aqui tem que gostar, né, Lelê? Nós somos barulhentos, não somos? Tem que gostar de barulho. Eu gosto, eu gosto. Cara, tá chegando aquela hora lá, mas eu queria extrair mais uma coisinha de você aqui, porque eu falo pra você todo dia, né? Marcelo, a gente tem que falar mais o como aqui, né? Então, eu queria falar só mais um como aqui pra gente terminar. Tem 3 pilares aqui que são importantes dentro dessa implementação na prática, no dia a dia, né? Eu acho que a gente faz tanto já o processo que a gente meio que acostumou. Tem o dia da pesquisa, tem o nosso dia a dia, a gente vai fazendo, a gente foi fundo, tá no nosso automático, né? Mas acho que nem todo mundo que tá ouvindo sabe exatamente como fazer. Então, a gente fala das 3 vertentes para colocar isso aqui na prática, né? Então, contratação, ambiente e o usufruto do talento, né?
traz um pouquinho na prática, né? Contratação é onde começa, o ambiente, que ambiente que a gente faz para isso funcionar e como que a gente aproveita dos talentos. Aí eu queria que você falasse um pouquinho na prática, né? Engajar a pessoa errada não funciona. Nesse sentido aqui que eu queria trazer, e você que tá vendo aí, presta atenção agora, que aqui é para você pegar e fazer mesmo. Então vamos lá. Eu acho que primeiro a gente tem que dar um passinho para trás para poder dar um passinho para frente. Antes de mais nada, tem que entender qual é a cultura que eu quero criar na empresa. E quando eu estou falando qual a cultura, é o que é não negociável para essa empresa, é o que é valorizado para essa empresa. Eu preciso ter muita clareza disso, né? O que é não negociável, cara, isso aqui eu valorizo e isso aqui, se fizer, é cartão vermelho. Se fizer isso aqui, se estiver dentro dessa linha, cartão verde, você vai ser reconhecido, você vai crescer dentro dessa empresa. Marcelo, mas o cara é muito bom, cara. E aí, o que eu faço? Tem que ter clareza disso daí, o que é negociável e não negociável. Eu tenho que ter clareza quais são os resultados que a pessoa precisa entender, o que essa empresa quer atingir. Então eu tenho que trabalhar a cultura antes de mais nada. Uma vez que eu sei qual é a cultura que eu quero criar, qual é o tipo de missionário que eu vou ter na minha empresa, aí eu começo a montar meu processo de contratação. O processo de contratação tem que ser um processo rigoroso. Não adianta eu querer contratar errado e depois querer consertar as pessoas, né? A gente no processo de contratação tem que ser rigoroso, tem que ser rápido, tem que ser efetivo, porque se você demorar muito, a pessoa recebe uma outra proposta e vai para outro lugar e você perde funcionário bom, né? Então, você tem que ter uma dedicação especial na contratação. Na hora que você for contratar, você tem que ter clareza. Então, qual é o cargo que eu estou contratando? Qual é o resultado que a pessoa que vai trabalhar nesse cargo precisa entregar? Qual é o time que essa pessoa tem que trabalhar? Qual é a meta dessa pessoa? Quais são os indicadores que eu vou medir o desempenho dessa pessoa? Quais são as atividades e processos que essa pessoa vai executar? E quais são as competências técnicas e comportamentais que essa pessoa precisa ter? Isso é um documento que a gente chama RCF, Responsabilidade-Chave da Função. Eu faço um documento onde eu escrevo cada um desses itens aqui. Então, se você não conseguiu pegar porque eu falei muito mais rápido, volta aí 1 minuto da conversa e anota tudo o que eu falei, né? Qual é a missão, por que esse cara faz o que faz, qual é o cargo, qual é a missão desse cargo, qual é a responsabilidade dessa função, quais são as metas, quais são os indicadores, as atividades e processos, né? Dentro dos processos, quais são os indicadores de entrada e saída que eu vou medir para saber se essa pessoa está performando. E aí, lógico, quais são as competências técnicas e comportamentais obrigatórias, quais são as competências técnicas e comportamentais desejáveis. Eu preciso ter clareza disso. Uma vez que eu tenho clareza disso, eu anuncio a vaga, faço um bom processo de seleção, contrato a pessoa. Mas eu contratei a pessoa, resolveu o problema? Não, eu preciso integrar. Não adianta eu contratar certo e integrar errado. Então eu preciso de um bom processo de integração. O que é um processo de integração que as pessoas chamam de onboarding? É como você dá as boas-vindas, como são os primeiros dias do trabalho dessa pessoa, a clareza do que ela precisa fazer na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana. Tudo isso pode ser documentado dentro, ou no papel, ou dentro de uma ferramenta, de um Excel. A gente, quando começou a fazer, a gente fazia isso dentro do Excel, hoje a gente faz dentro da Monday. Você pode usar a tecnologia ao seu favor, mas documenta o que você espera dela de resultado no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, né? O que ela precisa fazer para ser efetivada nos 45, se você fizer um contrato 45, né? 45 dias de experiência, prorrogando por mais 45. O que ela precisa fazer nos primeiros 45 dias para o contrato dela ser prorrogada? O que ela tem que fazer nos outros 45 dias para que ela seja efetivada, né? Então, faça um bom processo de integração, né? Então, o processo de contratação, o processo de integração, ele começa antes definindo a cultura, processo de contratação. Não contrata errado e tenta arrumar, né? Porque não vai funcionar. Então, essa é a primeira coisa. Aí, quando você fala do ambiente, você precisa cuidar do ambiente da sua empresa. Eu falo que o ambiente sempre vence, né? Ah, Marcelo, puxa, o ambiente da minha empresa lá tá horrível. O que eu faço? Faz uma pesquisa, né? Faz uma pesquisa de clima com seus funcionários. Contrata uma empresa externa que vai fazer uma pesquisa de clima e vai te dar os pontos de clima organizacional, né? Como as pessoas veem a gerência, como elas veem, como que tá os equipamentos, se ela tem isso. Inclusive, a pesquisa pode ser baseada nessas 12 perguntas que a gente falou. Entenda o cenário, que a partir do momento que você entende o cenário, você pode começar, em vez de querer corrigir tudo, onde que tá pior aqui? Ou qual desses aqui, se eu mexer na alavanca, né? Se eu mexer nesse ponto aqui, vai me dar mais alavancagem. Então, você pega os índices, de acordo com as pesquisas feitas com os próprios funcionários, você pega os pontos onde você precisa entender que ali está ruim e ali você precisa de um ponto de alavancagem. E aí você faz planos de ações específicos para aquela área, para aquele ponto ali,
né? Então, por exemplo, ninguém se importa comigo no trabalho. As pessoas se importam comigo, aí você recebeu uma nota ruim. O meu líder se interessa comigo no trabalho, você recebeu uma nota ruim. Pô, então deixa eu trabalhar nisso aqui. Como eu vou fazer? Cara, vou treinar os líderes, vou bloquear a agenda dos líderes, já faço uma agenda anual de bloqueio de agenda do líder para conversar com cada liderado. Depois que ele conversa, eu peço uma documentação dele, aí eu verifico se aquilo foi feito, eu peço uma avaliação do colaborador, como foi essa conversa. Então, você toma ações específicas para que aquilo aconteça, né? Então, cuida do ambiente, faz uma pesquisa, olha como que está o teu ambiente, entenda o que é não negociável para você, né? Cria a cultura, entenda o que é não negociável e trabalha nos pontos de melhoria, porque toda empresa tem um ponto de melhoria, não tem empresa perfeita, né? Não é perfeição, é melhoria contínua. Pô, vamos trabalhar isso de melhoria contínua. Então, essas duas coisas já vai fazer uma grande diferença para você ter resultado, né? E aí a terceira coisa, qual que é a terceira coisa? Que é o talento? Os talentos, né? Como que a gente identifica os talentos? Como que a gente organiza para colocar os talentos no lugar certo? Bom, e a terceira coisa é vocês, seus gestores, ter ali algumas reuniões ao longo do ano para entender quem está se destacando, quais são os principais talentos, quem está merecendo uma oportunidade, né? Você tem um plano de carreira, né, que seja horizontal e vertical. O que é um plano de carreira horizontal? O cara é júnior, pleno e sênior, né? E aí o cara é júnior e ele já está merecendo ser pleno, e aí você combina com ele, né? Olha, para você se tornar pleno, eu preciso que você desenvolva essas competências. Se você desenvolver essas competências e entregar esses resultados, eu te passo para pleno. Se você desenvolver essas competências e entregar esses resultados, eu te passo para sênior. Isso é horizontal. O que é vertical? Eu tenho um cargo e aí eu passo para um cargo de liderança, um cargo acima. Então, eu sou assistente, passo a ser, não necessariamente liderança, mas eu sou assistente, passo a ser analista. De analista, eu passo a ser coordenador. De coordenador, eu passo a ser supervisor. Supervisor, eu passo a ser gerente. Um plano, né, que ele é horizontal. O cara cresce para cima, em vez de crescer para o lado, né? É lógico que o salário sempre aumenta de acordo com a mudança de função, mas eu posso mudar uma função onde eu continuo sendo analista, mas eu posso mudar uma de função onde eu deixo de ser analista e passo a ser um coordenador. Então tem um plano de carreira, olhe para as pessoas, converse sobre as pessoas, identifique quem são os maiores talentos da empresa, incentiva esses talentos, que você vai gerar muito mais engajamento do time quando você dedica agenda para olhar para o talento. Tá? E se você tiver uma boa composição entre pessoas altamente talentosas e pessoas que entregam aquilo que é para entregar, que são um bom soldado, aí as coisas vão funcionar na sua empresa de uma maneira melhor e os resultados vão... Enfim, o número financeiro vai dizer por si só, pode ter certeza. Muito bom. Caramba, tem conhecimento demais aqui. Mas olha só, o que eu tô pensando aqui, meu fã? Aí eu assisti o podcast todo, sou empresário. E tô aqui pensando, Marcelo, putz, coisa pra caramba. Vou tentar fazer isso pelo podcast, que é o que a gente mais ouve, né? Eu vou aprender com o podcast, eu apliquei, eu fiz e tal. E ainda assim, não tô conseguindo chegar em tudo isso que você tá explicando aqui, que vocês trouxeram e tal. E aí, como que eu busco ajuda externa? Qual é o Busca caminho? ajuda, né? A gente no programa EAG, a gente vem fazendo isso faz 10 anos, vai ajudando empresários, né? Você que está ouvindo esse podcast aqui, você pode tentar fazer sozinho, né? Acho que tem bastante conceituação aqui no que a gente falou, tem contexto, tem pesquisas, tem dados e tem uma maneira prática de como fazer. Mas muitas vezes você... assim, ó, eu treino todo dia, né? Eu gosto de ir na academia, eu treino todo dia, mas eu tenho um personal trainer que tá olhando para mim todo dia, que tá me ajudando. Então, às vezes você ter alguém te ajudando a implementar isso é uma boa decisão, tá? É uma boa decisão. Por quê? Porque você não perde o foco, você não se perde no caminho, tem alguém olhando para o que você está fazendo, tem alguém corrigindo o que está sendo feito de errado. Então, o Rogério falou ali no começo, a gente tem um link aqui na descrição desse vídeo, você pode clicar nesse link ali, preenche um formulário, conversa com o pessoal do nosso time e a gente ajuda você a fazer lá, tá? Mas o que eu vou pedir para você é, cata uma das coisas que a gente falou, dá foco em uma coisa, faz uma coisa só, né? Então, por exemplo, a primeira pergunta, né? Eu sei o que se esperam de mim no trabalho, defina com clareza, converse com todos os seus funcionários, explica o que você espera dela no trabalho, como ela vai ser medida, qual é a meta, né? E vai criando essa experiência de exercer o diálogo, está no cerne da execução. Exercer o diálogo com o teu time, dar clareza, dar direcionamento para o teu time, que você vai ter um time muito mais engajado, com certeza. Agora, por último aqui, ó, esse aqui é um presente que eu vou entregar para vocês, né, fã? Eu vou chutar um número da minha cabeça aqui, mas você já deve ter tido mais de 5, 6, 7, talvez 10 mil conversas com empresários,
A gente já treinou quase 10. Fora as conversas que você já teve com empresários que não necessariamente foram para o treinamento, certo? O que mais fica, assim, sobre a dificuldade do engajamento, né? O que você identificou de problema padrão? O que você entende que as empresas mais precisam? Qual que é o aprendizado prático do mercado, assim, que você pode deixar de presente aqui? Para quem ficou até o final vai merecer isso aqui. Então vamos lá. Ó. A primeira coisa que eu acho é o seguinte: a gente não aprendeu a fazer isso. O empresário não faz isso porque ele não quer fazer, muitas vezes ele não faz isso porque ele não aprendeu como fazer isso, né? Por isso que a gente grava podcast, para ensinar para o empresário como fazer. Então a primeira coisa é a busca de conhecimento. Às vezes a pessoa está na ignorância, ela ignora que esse tipo de ferramenta dá resultado. Eu acho que essa aqui é a primeira coisa. O empresário ter clareza do que eu preciso para gerar engajamento no time. Outra coisa que eu queria que o empresário prestasse bastante atenção: ficar reclamando não resolve a situação, né? Eu gosto de falar que eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução. Ficar reclamando, porque hoje está difícil de contratar os funcionários, muitas vezes se contrata os funcionários são desengajados, não querem fazer, a geração que está chegando agora é uma geração diferente da minha geração. Ficar reclamando não resolve as coisas. O que você precisa fazer é buscar o conhecimento para fazer isso, mas você precisa ter metas, você precisa ter plano de ação e você precisa executar os planos. Isso vai fazer com que você seja muito mais efetivo em engajar o time, tá? E outra coisa que eu queria falar é que, cara, não é bala de prata, né? No meio do caminho, você tem que aprender a lidar com frustrações, né? Mas essas frustrações vão ajudar você a desenvolver o repertório que você precisa para se tornar um bom líder, tá? Não é uma linha reta que as coisas só dão certo. Você vai ter que aprender a desenvolver repertório emocional para lidar com as frustrações. E não é corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Porque as pessoas pensam que é assim, eu faço uma corrida de 100 metros, chegou 100 metros, cheguei na linha na linha de chegada, acabou por ali. Não, continua, é uma maratona, é um trabalho sem fim. É um trabalho que não acaba nunca. Esse é o trabalho do empresário, né? Ele é contínuo e aí a gente tem que buscar melhoria contínua. Tá bom, vamos melhorar mais ainda. Melhorou mais ainda? Melhora mais ainda. Não é perfeição, é melhoria contínua, é evolução que a gente tá falando, que a gente vai tendo ao longo do tempo. Muito, muito, muito bom. Valeu, meu fã. Foi bom demais. Pra você que tá assistindo aí, eu aposto que você gostou. Não tem como não ter gostado. E olha só, né? Eu deixei pra falar isso no fim, mas a grande verdade eu devia ter falado no começo. Se você gostou disso daqui, primeira coisa, né? Segue o canal se você estiver no YouTube, se inscreve no canal do YouTube. Se você estiver ouvindo no Instagram, dá um seguir lá no Instagram também, né? Dá um joinha lá no YouTube se você gostou, né? E faça um comentário. Qual foi o maior aprendizado que você teve aqui? Enfim, coloque o seu comentário. Por que a gente pede isso? Porque as plataformas, elas dependem do engajamento. Então, se você escreve, se você encaminha, se você curte, a plataforma vai falar, conteúdo legal pra né? E aí distribui para mais pessoas. Então você ajuda a gente. Aí o que acontece? Isso incentiva a gente a fazer o quê? Produzir mais conteúdo como esse. Você que é líder, né? Você que é líder, trabalha numa empresa, né? Ouve esse podcast, passa para os outros líderes que trabalham com você na tua empresa, para que eles ouçam isso também. Passa para o dono da tua empresa. Você que é o dono da tua empresa, coloca esse vídeo para treinar seus colaboradores com esse vídeo. Ele é gratuito, tá aqui disponível para você. Coloca isso, faz uma roda de conversa com as pessoas e fala assim, poxa, depois de tudo isso que o Marcelo falou, o que a gente vai fazer, né? Pô, gostamos. Qual é um ponto aqui que o Marcelo falou que a gente pode fazer um plano de ação e a gente pode executar esse plano de ação para a gente poder trazer mais engajamento na empresa e a gente conseguir mais resultado? Vai para a prática mesmo, porque o conteúdo aqui ele é relevante. São coisas que eu aplico nas minhas empresas há muitos anos, são coisas que as pessoas dedicaram horas e tempo de sabedoria para poder pesquisas e investimento em dinheiro para fazer pesquisa nos ambientes de trabalho e que está à disposição para você num podcast que está gratuito, tá? Então, faça isso, vai para ação, não deixa isso aqui ser só uma coisa que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, não, porque no final do dia você tem boleto para pagar, você tem um time para engajar e você tem resultado para conquistar. É isso aí. Bom, e você que está curtindo, que chegou até aqui ao final, né? Além de deixar seu comentário e tudo isso que a gente falou, ó, clica aqui, ó, é o episódio anterior que a gente falou que é uma empresa autogerenciável, para você entender o que é uma empresa autogerenciável. Clica aqui do lado aqui e assista esse podcast. Tá incrível esse podcast, vai te trazer muitas sacadas. E também, caneta e papel na mão, anota tudo e vai pra ação. Valeu! Valeu!